Gen. Desculpa. Coragem! Coragem. Jararacas Podcast, entrevista. Exatamente. Chegamos nesse universo ardiloso e traiçoeiro das entrevistas. Não temos ainda uma sequência definida, mas começamos aqui o primeiro episódio de entrevista. No total, já tem mais de 20. Jararacas Podcast, entrevista. E hoje, além, é claro, de Ricardo Bulgarelli, sempre ao meu lado. Sempre. O maior comentarista de NBA do país. Muito obrigado. Nosso primeiro convidado é Paulo Rogério Damaro. Paulo Mancha! Não podia ser outro, né, Romulo? Não podia ser outro. Um cara que a gente ama bastante, comentarista de esporte americano. Se o pessoal que vê o Jaracas está acostumado a ver eu narrando, com você comentando frequentemente, a nossa dupla, bem inconsistente, em outro período da minha carreira, a impressão do público, quando me via e pensava qual que é a dupla do Rômulo Mendonça recorrente. Era Paulo Mancha, em especial aos domingos, comentando o futebol americano, principalmente a NFL. Por isso você está aí de Brett Favre, é isso? Green Bay Packers, não que eu torça, não estou falando um time da NFL, mas aqui NFL, que geralmente o nosso programa é NBA. Exato. E você de Toronto Raptors. Porque o homem acaba de desembarcar do Canadá. Exatamente. Sai do Canadá, de Toronto, Guarulhos, e vem aqui praticamente mais direto. Mais a gente falando, ele não falou nada. Exatamente. A não ser o Gen, né? Mas eu acho que como é um momento de mudança também, com o nosso podcast, que é muito conceituado, apesar de um público muito limitado, né, na audiência, né, intelectualmente, principalmente. Exatamente. Pelos comentários, é uma coisa horrorosa, né? Exato. É um comentário pior que o outro. O nível está muito baixo. A última edição, nossa senhora, é cada comentário... A gente vai tentar subir que eu tenho vergonha de comentários que aparecem no YouTube. Eu confesso que eu não fico perdendo meu Quase tempo 2 minutos aqui e não falou absolutamente nada. Mas antes dele falar, vou também ter que chamar Jararacas Podcast no Facebook, no YouTube, no TikTok, também no Instagram, no seu agregador favorito. Um episódio espetacular. O primeiro convidado é ele, Paulo Mancha. Que maravilha, obrigado. Primeiro agora, sério também, obrigado por você ter aceito, que eu tô te convidando já faz um tempinho. Fala, quando você veio ao Brasil? Porque você já veio ao Brasil muitas vezes, agora não falou nada, engraçado isso. Vai ficar aqui meia hora. Mas já participou do Jararacas, né? Já participou em um episódio especial, exatamente, bem cheiroso. Fale, Mancha, solte a voz. Fala alguma coisa aí, por favor, senão vão falar, já vão começar a falar, não deixa o convidado falar. Quem tá escrevendo isso vai pro inferno. Vai pro inferno, é claro que ele fala. Daqui meia hora ele fala, né, Smuga? Exato. Por favor. Vai, fala aí. Bom, ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Posso ir embora? Vai passar qualquer hora. Se você tem É uma pizza com a família, né? Tem um número de caracteres para falar. Você tem um motivo especial para vir ao Brasil nesse período do ano? Visitar a família? Como é que foi? Resolver pepinos burocráticos, visitar a família. E eu sou uma besta quadrada, né? Então eu fui morar fora do país e depois que eu morava fora do país, eu arrumei uma namorada no país, entendeu? Então eu tenho que voltar pra ver a namorada aqui, né? Você tá namorando no Brasil. Tem uma brasileira, é isso? Aquela que você foi àquela pizzaria perto da minha casa, é a mesma namorada? Você me ligou, vim numa pizzaria aqui na Gato Figa, perto da sua casa, é a mesma namorada. Qual o nome dela? Qual o nome dela? Aí é segredo Muita de informação? Estado. Haroldo? Qual que é o nome? Vamos chamá-la de a Turquinha. Turquinha? Você gosta de estrangeiras, pelo visto, né? Lembrando, o Paulo Mancha que é uma conversa libertária, né? É verdade. O Paulo Mancha até teve um momento, né, em transmissões de NFL no Sumaré, que eu falava, você está se divorciando, eu não quero muito comentário com você. Porque eu sou a favor do matrimônio. Sim. Você lembra disso que eu ficava falando isso com você? Encheu o saco, mano. Paulo Mancha é divorciado. Paulo De uma Mancha, estrangeira, de uma ucraniana. Agora você tá com uma Russa, turca. né? eu lembro Russo-ucraniana. que é Helena, né? Isso. E a sogra, como chama a sogra? A sogra era a Natália, a Tiocha Natália. Exatamente. Que veio para o Brasil, né? Veio pro Brasil, trouxemos ela como refugiada aqui pro Brasil, Exatamente. né? Tinha um bom relacionamento, mas depois teve uma queda no relacionamento. É que morar com 2 russas em casa, mano, num apartamento de quantos 30 metros quadrados, é mais ou menos como ficar dentro de um gulag com Putin e com Stalin, né? Então... Aí você se divorciou em que ano?
19, né? Um pouquinho antes da pandemia. E agora, então, entabulando um relacionamento amoroso. Com uma turca? É turca ou é libanesa, tem né? É libanesa. Nossa, É libanesa. vai tudo agora. Mas você sabe que o legal é você chamar libanês e turco, que eles ficam loucos da vida, Exatamente, então. né? Então a gente chama Mas ela de mora turco. aqui em São Paulo? Sim. Então você está tendo um relacionamento à distância. Pois é, eu falei, eu sou burro. Pela internet. Mas a previsão agora é de buscá-la em definitivo, levá-la para Vamos ver, né? Canadá. Vamos ver, quem sabe. Olha né? só, você está apaixonado. Mas você Vancho. conversa diariamente com ela? Semanalmente, digamos assim. Semanalmente, mas aí é na câmera. Vocês têm momentos íntimos na Olha câmera? só. Eu já aprendi a falar manda nudes em árabe. Vai falar português, né? Fala, claro. Já estamos constrangendo o convidado. Exato, esse É o foi príncipe mais, da esse era o Eu objetivo me inicial. surpreendi agora, não sabia que ele estava com relacionamento Também amoroso não, mas aqui eu com alguém sabia lá que no ele Brasil. tinha ido nessa pizzaria que é muito boa, inclusive, do meu amigo, do Davi, que é apaixonado por esportes americanos, assiste. O Davi é a cara do Gustavinho de Conte, técnico do Flamengo, ex-técnico do Flamengo. E um dia o Mancha mandou uma mensagem: Buga, acabei de sair da pizzaria do teu amigo aqui. E, cara, é 3 quadras da minha casa. Eu vou a pé nessa pizzaria. É uma pizzaria que tem um lugar interno com jazz de Mas domingo à noite. ela tá fazendo mexer aqui? Tá pagando aqui? Externamente, ele tá. Na E o pizzaria? lado de fora é pet friendly. Eu consigo levar o meu querido James. James, ok. Entendeu? Muito bem. Depois você conversa aí pra ver quanto que vai A ratear pra pizzaria cada eu um. vou falar com ele. Então, mas ela já foi ao A Canadá? pizza hoje é lá? Ela já foi, mas não estavam. A gente não Vocês não estavam ainda assim. A pizza de hoje, que o senhor tem compromisso, é lá? Não, não é. Senão eu iria com o senhor. Qual o Tinha nome de dela? intruso. Não, eu vou falar o nome. Ai, eu tentei Até pegar. o final do programa Eu vamos sou tirar estiloso. esse nome. Eu tentei. Eu vou buscar aqui nome de mulheres libanesas aqui depois você- pra ir tentando, chutando. Testa aí, eu não sei Depois qual o os nome. haters da turma do AC vão ficar O me enchendo primeiro o saco, nome, cara. Tom de quem? Antes de Cristo? Tom antes de Cristo. Mas você tá muito bem no Canadá, né? Eu tô. Tá vivendo a vida muito bem no Canadá, Tô bem lá. né? Tá ótimo mesmo, tá bem melhor do que antes no Brasil. Tá. Você tá de bem com a vida. Era meu sonho há mais de 30 anos morar no Canadá. É mesmo? No Canadá? no Canadá. E por isso que, há uns 10 anos, eu falei que você tinha se tornado auditor fiscal no Canadá. Filha da puta, né? Pode falar a palavra? Pode, fica à vontade aqui. O que me encheram o saco com essa história de auditor fiscal no Canadá, porque ele soltou uma fake news. Sim. Ele falou sério, olha, o Mancha infelizmente não vai mais comentar futebol americano aqui na ESPN porque ele virou auditor fiscal no Canadá. E eu tava no Canadá mesmo. E aí o pessoal acreditou e até hoje tem gente que fala, você foi virar... Parabenizando, né? Parabéns pelo esforço, pelo estudo. Isso eu quase... Que é difícil, né? Não, auditor o fiscal pior no é que Canadá. eu tinha porque assim, eu comentava futebol americano na ESPN, mas não era a minha única atividade. Aquilo lá pagava mal pra cacete, inclusive. Sim. E Você ganhava por jogo. eu ganhava por jogo, mal e enfim. Comentaristas de esportes americanos ganham por jogo. E né? eu tinha outro emprego, né? Geralmente, né? Eu tinha outro emprego. Tem exceções. Aí o meu chefe no outro emprego tá assistindo NFL e vê o Rômulo falar que o Mancha está indo pro Canadá virar auditor fiscal. Meu chefe me liga e fala assim: o que é isso? Você tá indo embora da empresa e não me falou nada? Não falou. Eu, não, como você viu isso? Não, eu vi na televisão o cara falando que você tá indo pro Canadá e você não me Televisão é um comunica, perigo, não avisa nada. Eu, não, calma, é brincadeira dele, é Que zoeira. mostra a minha credibilidade, né? Eu podia falar o maior absurdo do mundo. Exato. Que alguém. Igual aquela sua amiga, você falou que tinha um jogo, o cara não tava jogando bem, tava apagado. Eu falei, tá no serviço de proteção à testemunha esse jogador. Aí uma amiga do Bulgarão falou, que Natália, isso? a esposa do Ele Eric. viu, ela viu algum crime? Ele viu algum crime? Tá Nossa, o que afastado? aconteceu? Fala pra ele falar mais desse caso. Eu falei, a Natália tá louca. E é isso, né? Não, mas ó, é sério. Fazer comentários ao lado do Rômulo Não, você tem que ser. É tem que estar assim. ligado. tinha as partes muito divertidas. Mas esse filho da mãe botava a gente em cada encrenca, meu, com Até as coisas hoje, que ele né? falava, até hoje. Né? Não é assim também, não. Não. A gente fez uma grande dupla. Não, né? fizemos, claro. Uma grande dupla. Eu lembro de uma bela chamada para um Super Bowl nos cinemas que eu falei: é isso aí, Manchinha! Filha da... E aí surgiu um apelido maravilhoso que tomou conta Da sua vida. da comunidade que Odeio essa acompanha futebol porra, americano. mano. Por que? Isso é uma boa pergunta. Por que você odeia um apelido tão carinhoso, Manchinha? Sei lá, mano. Talvez porque tinha uma música do Garotos Podres que falava da manchinha. É bem pornográfica a música, eu não vou nem falar aqui, porque deve ter menores assistindo. Eu não sei, eu achava... E tem os haters da turma do AC, cara, que usavam... Quem que é a turma do Porque AC? assim, gente, pera, vamos ser mais... Quem que é a turma do AC? A Quem é turma a do turma do AC, AC? você imagina.
Não sei. Não, mas o cara em casa não O sabe. A gente diminutivo, pode imaginar. gente, na língua A gente portuguesa... arranca. A gente vai arrancar o nome da namorada dele. Eu tô com uma lista aqui já de Essa nomes tô- bem Ó, difíceis. depois viu? você passa. Na Já língua faço. portuguesa, Eu acho que é Haroldo. o diminutivo na língua portuguesa, ele só tem duas possibilidades. Ou ele é muito carinhoso, ou ele é sarcástico, entendeu? Pejorativo. Pejorativo, né? Ah, mas no caso, o vídeo do Romulo é carinhoso. Do Rômulo era carinhoso, Tá, claro. então você acha E que muita gente mandava pra você mensagem e o objetivo era ser pejorativo. Sim, Por isso que você se direto. incomodou. Mas você não concorda também que é uma máxima de que quando a pessoa não gosta de um apelido, se ela fala que não gosta, Acaba ficando. é o pior caminho pra, na verdade, pegar o apelido? Sei lá, cara, eu não sei. Eu tentei testar na prática. Olha, acho que funcionou, porque hoje pouquíssima gente usa o manchinha, né, na verdade. E, na verdade, por que mancha? Pra quem também tá curioso. Eu prefiro mostrar do Ah, que- então, isso é o que eu queria. Eu mexi no microfone aqui, deve ter barulho. Mas arruma. Isso aqui é o meu pintão. Olha Eu- só. É uma pinta de nascença que eu tenho. Então, quando eu era criança, bem pequeno, o apelido surgiu dos meus pais. Deixa eu ver de novo aí, por favor. Aqui, ó. Surgiu dos meus pais. Eu me perdi na praia em Itararé, em São Vicente. Sim. Meus pais saíram andando pela praia lotada, domingão, assim. E meus pais falavam assim, vocês viram o menininho da mancha no peito? Vocês viram o menininho da mancha no peito? Ah, nós vimos, foi pra lá. Ainda bem que você tava sem camisa. Pois é. Você Aí tava me acharam perdido. por causa da mancha. Aí virou mancha. Na escola... Mas os seus pais chamavam de você de mancha? Já não. Não, é só... Mas Paulinho. Paulinho. Então, mas aí na escola... E é Paulo Rogério. Meia dúzia de Paulo. Eu era o Paulo da mancha. Entendeu? Por causa da pinta. Mas Aí- você não é palmeirense. Não, mas na mancha no peito. Porra! E aí virou Paulo Tá um Mancha. pouco Sim, não é o man da mancha verde. Exato. Não, Mas e se a mancha fosse O verde? Jaracas Podcast é para realmente receber convidados um pouco agressivos. Mano, eu fiz Se quiser um- tomar água aqui, ó, temos uma Fiz água um com muita voo de qualidade. 10 Gelada. horas. Cheguei no aeroporto, aquela porra daquele aeroporto. Posso fazer um libelo aqui? Você pode aqui, Ó, isso aqui tudo foi aqui, tudo, eu meu já irmão. falei Mano, pra você. aqui é cara. coragem Isso pra aqui dizer não a é a verdade. Globo News, não, Canal Futura, exato. ESPN, Sport TV, Ó. TNT, não, aqui é o Jaracas Podcast. Jararacas, mano, tem que mandar Jararaca morder a bunda de quem fez aquele sistema de leitura de passaporte de Guarulhos, daquele aeroporto, que aquela merda tá 10 anos lá e não funciona. Cada duas pessoas que metem o passaporte lá, uma não funciona. Aí fica uma fila de 2 horas pra você passar da imigração ali, cara. Aí a pessoa chega em você e fala assim, olha, Toma essa água aí. vai no guichê tradicional que é mais rápido. Puta que Então, por que pariu! que tem pra o- que tem a porra Exato. Ele é muito divertido, ele é muito engraçado. É, mas é. E você tem isso também, porque você tem um sangue italiano, realmente. Aliás, vocês dois, né? 100% italiano. E na internet, você realmente bate boca com todo mundo. Eu, de vez em quando eu vejo Ainda bate os boca? mais diferentes Ah, é, assuntos. boa, Um direto. recente era um cara com um jaleco no supermercado falando de um produto lá de batata e você discutindo. Eu falei, o que é isso? Que Mas foi o aquilo? produto lá no Não, Canadá? não, no Brasil. Ah, não, aqui no Brasil. Não, para ele manter a raiz brasileira. Ele critica aqui. Ele vem buscando Entendi. confusão. O que foi aquilo? E também. Isso, você pelo menos tem essa autocrítica que você se sente bem, é um desabafo? Ou você acha que às vezes também é sério? Não, é que tem Eu que duas- pergunto também, o Sim, Jô Soares mas aqui é. também. Tem dois lados da coisa. Tá? O lado sério é o seguinte: eu trabalhei muito tempo, sou jornalista, tá? Me formei na USP e tudo. E os 12 primeiros anos da minha carreira eu trabalhei em jornalismo de ciência e tecnologia. E eu aprendi jornalismo com J maiúsculo, com os maiores jornalistas do Brasil, o Almir Gajardoni, aqueles caras que fizeram que criaram a Veja nos Sim, bons tempos da sim, Veja. Porra, eu aprendi o que é Você uma trabalhou na notícia. Folha. Trabalhei na Folha. Nos tudo. bons tempos da Folha Nos também. bons tempos da Folha. Super Ganhei, interessante. ganhei 5 prêmios de jornalismo. Então eu sei o que é uma notícia verdadeira, eu sei o que é uma fake news. E hoje em dia, com essa coisa de influenciador, que o cara precisa desesperadamente de like, não sei o quê, todo mundo começou a falar mentira na internet. Só que assim, tem as mentiras cabeludas, que essas tudo bem, porque elas são fáceis de você saber que é mentira. Mas tem as falácias, que são mentiras construídas com verdades. Sim. E essas são difíceis da pessoa que está do outro lado saber que é mentira, ela acredita. E tem muita gente aí na internet pegando, por exemplo, sai lá uma pesquisa que diz que monossódio glutamato, que é o Ajinomoto, né? Desculpa fazer propaganda, faz mal para o cérebro, destrói o cérebro. Aí o cara pega aquilo e faz no TikTok, não coma o Ajinomoto. Aí você vai pegar pesquisa de verdade, você vê que você tem que comer 3 quilos daquilo por dia Pra passar mal. para passar mal, né? Então é esse tipo de coisa que eu não aguento ver na internet. Então, eu lembro de um vou lá e cara, falo. mais que um médico, sei Era lá um o quê. médico, Tava no falando- supermercado com uma... Mostrando embalagens plásticas. Não compre nenhuma embalagem plástica, porque vai ter
que vai ter polistireno na sua no seu sangue e vai destruir seu sangue. Aí você começou um bate-boca com esse cara começou a rebater. Foi até bem divertido para quem tá de fora. Foi. Mas eu jogo pesquisa científica. Eu falo, não tem link no Instagram, mas tá aqui, pesquisa de Harvard, pesquisa de UCLA, pesquisa mostrando que você está falando uma grande merda, seu burro idiota. Aí é o lado italiano falando. E no Canadá, tem esse tipo de coisa também? A internet do Canadá também tem esse tipo de gente fazendo isso? Bem É menos. uma coisa que você só encontra no Brasil e essa comunicação? Olha, talvez Como seja... você definiria o canadense médio? Cara, o canadense é um povo muito legal, cara. E não é à toa que eu fui pra lá. Ele, como qualquer povo, ele tem seus defeitos, tem seus problemas, mas tem menos defeitos e menos problemas do que todos os outros povos, assim, que recebem imigrantes, por exemplo. Não tem comparação com os Estados Unidos, o modo que o canadense trata o imigrante e o modo que o americano trata o imigrante. Estou falando do canadense médio e do americano médio. Óbvio que tem exceções. Claro. Óbvio que eu já encontrei xenófobo no Canadá, mas uma vez em 4 anos. Então, o estrangeiro é bem recebido lá. Sim. O brasileiro no seu Você caso. sabe que eu, um pouquinho antes de ter o meu primeiro filho, a minha ex-esposa, Fernanda, que é médica veterinária, e o CRMV dela servia lá no Canadá, e ela falou assim, pô, vamos largar tudo aqui, por conta de já não acreditar no país e com o Canadá abrir as portas para o estrangeiro. Falou, vamos para lá. Eu acabei não indo porque eu tinha acabado de receber uma promoção na Record e, cara, eu falei, vai lá, procura, vê lá se é isso mesmo, se for uma coisa legal, eu vou na sequência depois. Promoção da Record, você já ia virar pastor? Não, eu tinha saído eu coordenava as transmissões esportivas e tinha assumido a editoria-chefe do Sport Record News, que era um programa de domingo à noite. Maurício Torres apresentando, Fernando Nardini, Mili Lacombe. E aí tinha tido um aumento bem significativo de salário. Eu falei, Fê, acabei de receber um aumento. Cara, vai lá, o teu CRMV funciona lá. Você tinha, a minha ex-esposa, ela tinha um sem diagnóstico, e tem até hoje aqui em São Paulo. Eu falei, caso dê alguma coisa errada, você vai voltar, você vai estar empregada. Eu não. Eu vou largar tudo, uma promoção recém-conquistada, para ir com você lá, e pode ser que a gente não se acostume, pode ser que não dê certo. E depois... A gente não sabia. Claro. Hoje, tendo esse relato do Mancha, a gente sabe que o Canadá está sempre de E você portas abertas. conheceu Vancouver nos Jogos de Conheci Inverno? Vancouver em 2010 E depois. eu conheci Toronto nas finais da NBA de 19. Então, preciso em fazer 2007 eu tô falando isso. E aí, isso foi em dezembro. E a gente quase se separou porque ela queria ir muito pro Canadá e eu bati o pé que não. Mas depois separaram. Em janeiro, Sim, mas em janeiro aí ela acabou engravidando e a só gente uma ficou ressalva, aqui no Só Brasil. fazer uma ressalva. Assim, eu estou falando do povo canadense acolhendo os imigrantes. Hoje em dia, estou falando de março de 2025, o governo canadense mudou totalmente a política de imigração. Eles não querem mais imigrantes. Agora estão reduzindo o número de imigrantes porque eles cometeram erros lá. Foi muita gente não qualificada, etc. e Mas tal. vamos no padrão Trump. Não, Que, aliás, não. é o cara mais odiado do Canadá no momento. né? O Trump é altamente odiado lá, assim, e ele deu um tiro no pé, né? Porque ele veio com esse papo de o Canadá venha a ser o 51º estado. Isso Isso é uma ofensa, né? Isso foi uma ofensa para o absurdo. canadense. Ele chamando o primeiro-ministro de governador. O povo canadense nunca na sua história esteve tão unido e tão patriótico quanto agora. Até o pessoal de Quebec, que era separatista e que não falava que era Canadá, falava que era Quebec, agora tá com a bandeira vermelha e branca lá. Os jogos da NBA do Toronto Raptors vaiando o hino americano Isso. antes dos jogos, né? Loucura. Mas a visão que eu tenho, que é sempre, muitas vezes simplista e geral, mas é uma visão para o exterior, né? Do povo canadense, é um povo pacífico. Mas aí eu lembro de situações, por exemplo, que eu achei sempre meio inusitadas. Toda vez por exemplo, que o Vancouver Canucks chegou na final da Stanley Cup e perdeu para Boston há pouco mais de uma década. O dia seguinte, ou à noite, é de confusão, é de carro virado. Parece que em disputa esportiva, o canadense Eles levam pro sofre uma extremo. metamorfose e descarrega naquele momento uma brutalidade. O Toronto Toronto Raptors foi Maple Leafs campeão também. em 19, teve tiro na parada. Comemorando Foi uma loucura, a favor, o ganhando. dia- ganhou. O dia a dia é tranquilo, mas não deixa um time do país chegar em final, não. Não, fica a bebedeira e depois é carro virado, é fogo, Extravasar, tiro, ganhando bomba. ou perdendo. Eu achei isso interessante, cara. O povo é um povo pacífico, mas tem alguns momentos de explosão. Prova disso que o homem veio buscar uma libanesa no Brasil. O cara não tá namorando uma canadense. Namorou uma canadense. Você tem os nesse nomes aí? período? Tem os nomes aí? Eu vou produção? ter aqui os nomes aqui, ó. Você tá com a idade, Mancha? Porra, mano, qual que é? Tá Ó, me tirando, pô? Latifa. Eu não consigo arrancar nada. Latifa, Amira, Amira, Aziza, Binaz,
Jamila, que mais? Amira. Charis, que quer dizer graciosa. Qual que é? Charis. Larife, Lauísa, Nádia, Fátima, e nomes mais normais. Aí é mais brasileiro. Nomes femininos libaneses. vamos Tem falar aqui, uma ó, coisa. Amira, Mas que Alana, letra? É libanesa, mas o nome não é libanês, cara. É um nome comum. Você não vai achar. Cleusa. Maria. Tá, e Cleusa é uma Maria namorada Cleusa. aí. Ela trabalha com o quê? Cleusa, Com o que a Cleusa. Cleusa trabalha? É engenheira. Olha, agrônoma. Engenheira química. Muito bem. Cleusa. Engenheira química, Cleusa é o novo amor da vida de Paulo Rogério Damaro. O grande jornalista está acompanhando Isso aqui é corte, hein? essa entrevista Você aqui corte, no você é Jaracas primeiro. Podcast. Descobrimos o nome Cleusa. da atual namorada de Paulo Mancha. Cleusa, libanesa, Afife. engenheira, Cleusa Afife. 32 engenheira anos, que ele tá agrônoma. pegando pra criar. 32 anos. 32 anos de idade, mora onde? Mora em Perdizes. Mora em Perdizes. Ok, muito bem. Não é. Isso é assim. E o sonho da Cleusa é ser auditora fiscal no Canadá. Exatamente. Por isso que está lá. Acabou de passar no concurso, está Passou, voltando. E aí indo eu pra fico lá. muito feliz com essa sua visita aqui, Paulo Rogério Você Damaro. falou dos garotos podres, muita gente não sabe também essa outra sua faceta é de verdade. vocalista do Tubaína. Tubaína. Vocalista ou você tocava algum outro instrumento também? Você era guitarrista Guitarrista e vocalista. Que história é essa do Mamonas Assassinas assistirem o show do Tubaína e de O programa de roubar... polêmicas. De Tem isso? roubar, teve isso? Teve isso ou não? De furtar alguma ideia do Tubaína? Pra quem não sabe, o Tubaína é um grupo de rock. Quando surgiu o Formado Tubaína? por você é o criador? O primeiro show foi 27 de novembro de 1992. Ninguém aqui tinha nascido nessa sala aqui da Aqui, produção. eles cara. não. Eu tinha 10 anos de idade. Eu tinha 21. Então, roubar é um termo talvez forte. Mas na é porque eles não estão aqui pra também se defender, né? durante uma época eu achava isso, eu achava que era roubar. Hoje, com a maturidade, eu já acho que foi aquela coisa da memória inconsciente. O cara vê uma coisa e depois de um tempo ele cria... Mas falando da melodia, do temática também, da né? temática. Depois ele cria um negócio e ele não lembra de onde que ele tirou aquilo. Acontece muito disso. A história é assim, e essa história, quem quiser conferir a verdade, vocês conhecem, obviamente, o Tatola, ele tá na Rede TV agora? É um radialista, acho que eu já fiz Isso, um da jogo com ele, se eu não estiver FM, confundindo a sim. pessoa. E agora ele tem um programa lá, não é Encrenca, é outro, eu não sei, eu tô fora do país faz tempo, enfim. É o programa da Band lá? É o Encrenca? É Encrenca. Mas é outro nome, não era? Não tinha um outro nome? Perrengue. É isso aí, isso aí, isso aí. Perrengue. O Tatola é prova disso, até porque o Tatola tentou nos agenciar para uma gravadora que era feita que era uma união do produtor do Traje a Rigor com o produtor do Legião Urbana. Bom. Isso foi no começo dos anos 90, é outra época. Eu tinha a banda, o Tubaína, a gente surgiu em 92 e naquela época era muito mais fácil você tocar nos bares da cidade, nas casas noturnas. E muito rapidamente, em 93, a gente começou a ser convidado para tocar nas principais casas noturnas de São Paulo, né? Aeroanta, vocês não conheceram essas coisas. Não, o nome é famoso. Conheci, lógico. Pô, eu sou de 71, meu irmão. Então, fiz todas essas casas, a gente fez todo esse circuito. E aí o Tatola, inclusive, nos pegou, falou, ele era da rádio, ele tocava nossas músicas na 89 FM, e ele chamou, não, vou arrumar uma gravadora para vocês têm que gravar. Aliás, a primeira vez que a gente apareceu na rádio, eu tenho gravado em cassete isso até hoje, é o Tatola, num programa chamado A Vez do Brasil, abrindo o programa falando assim, hoje eu vou mostrar duas bandas aqui, desconhecidas, que eu tô com fita demo, e eu tenho certeza que essas duas bandas vão fazer muito sucesso. Uma é de São Paulo, chama Tubaína do Demônio. E a outra é de Brasília, chama Raimundos. Ele acertou 50%, né? O Tubaína, eu não sabia que tinha um complemento Tubaína do Demônio. Depois a gente Nova versão do Depois Demônio da foi só Garoa. Tubaína porque era mais Foi fácil. só Tubaína para E agradar que o público evangélico. rock, Não, tô eu zoando. vi ali que vocês eram... Pô, na época eu lembro, porque eu tenho dois irmãos mais velhos. O meu irmão mais velho, o Rubinho, ele adorava a Premedita do Breck, Isso, Joelho de Porco, os caras que porque a ideia- participavam muito de festivais, né? O Tubaína era uma banda de rock bem-humorado. Então Sim. a gente bebeu na fonte ali de Premeditando Breck, Língua de Trapo, Joelho de Porco, essas bandas da chamada vanguarda paulista dos anos 80, que fazia letras muito bem-humoradas, só que eles faziam MPB. A gente trouxe isso pro rock, né? E aí a gente chamava Tubaína do Demônio, eu vou explicar por que a gente cortou o Demônio. E a gente começou a fazer um sucesso no underground, tudo. Só que aí em 95, comecinho de 90, começo de 94, nós fizemos um show no Vitória Pub, que era um pub que tinha lá na Lorena, né, em São Paulo, e o pub tinha dois bares, né, dois palcos.
Num palco estávamos nós, Tubaína do Demônio, no outro palco está uma banda chamada Utopia. Quem conhece a história sabe quem foi o Utopia. É o Mamonas. É o Mamonas. Com músicas sérias. Com músicas sérias, né? Uma coisa meio RPM, assim. Sim. Quando acabou o show, a gente foi conversar. E eles falaram pra gente, né? Eu não lembro dessa conversa direito. Quem lembrou dessa conversa... E era a mesma outro cara, formação? né? Era a mesma formação. E a pessoa que lembrou dessa conversa falou assim, o Dinho falou assim, olha, pô, adorei as bandas, porque eram 2 bandas de humor e o Utopia. Adorei as bandas de vocês, a gente do Utopia também faz música engraçada, mas a gente não tem coragem de tocar. E aí um dos caras das bandas falou assim, não, cara, vocês têm que tocar as músicas engraçadas, porque, pô, essa é a nova moda, sei lá. E um ano depois, o Utopia reaparece como Mamonas Assassinas. Em 95 foi o grande momento de Vocês sucesso. incentivaram o Utopia a dar essa virada de chave. E para nosso azar, em 95, a banda brigou, o Tubaína. A gente brigou e parou um tempo. E nesse nosso hiato aparece o Mamonas Assassinas. Dominando. E nós tínhamos uma música que falava do cara bem brega que levava a namorada numa Brasília pra praia. Mamonas aparece com a Brasília amarela. A gente tem uma música chamada Meu O pai Diabo. teve uma Brasília amarela maravilhosa. Eu 6504 Qual outra a placa, música era? A gente tinha uma música que chamava O Diabo é Português, que era uma mistura de fado com heavy metal. que é bem parecido. Roda, roda, vira. Roda, roda, vira. A gente se vestia de mexicano no palco, eles aparecem de mexicano. Então teve um monte de coisa parecida. Um monte de coisa parecida. Beberam da fonte do Tubaína. Beberam da Tubaína. Pois é. Né? Gostou dessa? Você é muito ardiloso. Aquele clipe do Pelados em Santos tem um momento, tem a loira que aparece. A loira é a primeira Miltete do Super Técnico. Quem é a primeira Miltete? Qual o nome dela? Eu Que esqueci o nome dela. namorou o Alexandre Frota? Não é a Daniela não. É a primeira, depois a primeiro do Milton Neves, como apresentadora, né? Não vou lembrar. No e-mail. Essa cultura ela é muito E só- expansiva. Só para completar uma coisa que eu não falei, da mudança do nome. Quando a gente desbrigou e voltou à banda, todo mundo que ouvia Tubaína do Demônio achava que a gente estava copiando os Mamonas. Ouvia nossas músicas e falava, vocês copiam os Mamonas, né? Até o nome é uma piada igual. Mamonas Assassinas. Sim. É uma coisa Entendi. bobinha com uma coisa do mal. Tubaína do Demônio. Aí Vocês a não gente pensaram em cortou- voltar- Não, Nereide. Nereide, nome. é verdade, Naquele Nereide. clipe, ela aparece lá com cigarro. Vocês não pensaram em fazer o Tubaína, fazer um outro estilo de rock? Ah, Vocês gente- ainda se encontram? Quando você vem pra São Paulo, você tem contato ainda com o Eu grupo, tenho com a contato, banda? tenho contato com eles. Eu tenho um CD do Tubaína. A gente gravou 4 CDs depois, né? Só que aí, depois dos Mamonas, nunca mais alguém ia fazer um sucesso como eles fizeram. Sim. E também tem uma coisa, também não é só isso. Nós da banda também, a gente não queria ser músico. A gente que tinha, todos tinham sua profissão, né? Tudo era maneira Não, engenheiro, e jornalista. o que chama atenção é a versatilidade sua, de ser jornalista. E aí eu lembro de quando eu te conheci, você já trabalhava naquela empresa de Da Abrapac. aviação Então, civil. por exemplo, então nessa época em 95 o Mancha tinha uns 27 anos de idade. Por aí. Menos Exatamente. até. Então você pode fazer a conta e já descobre a idade Exatamente, do Paulo. 68, né? Você tá Rapidamente. falando que ele é de nasceu em 68. Acho que nasceu em 68, É 68, Filha da é. puta. né? Sei qual é. Exatamente. Então ele é muito versátil. Né? Muito. Engenharia. Trabalhava como Foi engenharia na jornalista. USP? Eu fiz engenharia, mas não me formei. em Não foi não, engenharia. mas começou engenharia na USP. Antes do jornalismo? Antes do jornalismo. Trabalho na imprensa escrita, como citamos aqui, de jornais, revistas, a música com Tubaína. E você vai citar aí desse Viagens, emprego né? dele. E Com também viagens. com viagens, mas também, em meio a tudo isso, comentarista de futebol americano. Sim. E o primeiro jogo que você comentou foi no Band Esporte. Você já contou em vários podcasts. O teste foi o primeiro jogo. O teste foi ao Essa vivo. história- O teste ao essa vivo. história é Vem cá. maravilhosa, né? Vamos fazer o teste com você quando? É domingo, 2 horas. Pera, mas domingo tem um jogo. É isso. Não era exatamente isso. Então foi assim que você entrou. Com o Ivan? Já foi com o Ivan Zimmermann? Graças ao grande Ivan Zimmermann, que a gente aproveita também aqui para homenagear. Infelizmente perdemos o Ivan no início desse ano. E é uma figura fundamental, que eu faço questão, você sabe disso, sempre claro. de destacá-lo. E ele foi fundamental para nessa versatilidade sua, adicionar o Mancha comentarista sul-americano. E tem tudo a ver com Tubaína, com a banda, porque assim, e primeiro assim, quero dar os parabéns pro Rômulo, porque o Rômulo é um dos raros profissionais bem-sucedidos que cita pessoas que o ajudaram, que influenciaram, que ele olhou e gostava, e ele sempre falou do Ivan, sempre Isso é deu crédito pro importante. Ivan, né? Importante. E pude falar para ele pessoalmente. Exatamente. ainda bem que eu Falou fiz. pra ele pessoalmente, né? O que aconteceu foi o seguinte: O Ivan te descobriu assistindo um show do Tubaína? Assina o show do Tubaína, cara. Caraca, velho, olha que loucura. A gente, na verdade, assim, a gente tocava uns e-mails. Quando ele morava nos Estados Unidos e trabalhava na ESPN comentando jogos de lá dos Estados Unidos, Sim. ele dava o e-mail dele no ar. E eu mandava mensagem pra ele, a gente ficava falando de futebol americano.
E aí uma vez ele anunciou lá, eu tô indo pro Brasil passar um tempo. Eu falei, porra, Ivan, você vem pra São Paulo? Vai ver o show da minha banda. E ele foi no bar ver o show da minha banda. E ele ficou impressionado, ele adorou, né? E aí veio conversar comigo e falou, mas vocês tocam sempre? Tocamos. E naquela época, isso eu tô falando de 2005, por aí, a gente tinha caído nas graças dos Sescs do interior de São Paulo. Então, o Sesc chamava a gente de tudo que é cidade do interior para fazer show para 5 mil pessoas, assim. Já era famoso em Birigui, Araçatuba, Pereira. Essa música até de Birigui, né? Pois é. Parecia popstar, chegava lá na cidade, né? Sensacional. E o Ivan ficou assim, né? Maravilhado. E aí, nós ficamos muito amigos, assim, de trocar e-mail. E aí ele saiu da ESPN e voltou pro Brasil e foi convidado pelo Band Esportes para ser narrador. Enquanto eles estavam negociando com ele para ser narrador, eles me descobriram, porque eu era coordenador de uma lista de discussão na internet e não tinha redes sociais ainda, né? Era lista de discussão no Yahoo Groups. Sim. E eu comecei a, informalmente, ser um porta-voz do Band Esportes para anunciar para a comunidade de futebol americano como seriam as transmissões da NFL que eles iam fazer. E aí chegou um momento que o produtor lá virou para mim e falou assim, ô Manchas, a gente já contratou um narrador aqui, mas não falou quem era. Mas não temos comentarista. Você tem sugestão? Eu fiz uma lista de 6 nomes de pessoas que eu conhecia e mandei para eles. Não botei meu nome. Mandei para eles. Eles pegaram essa lista e mostraram pro Ivan. O Ivan falou, vocês querem, eu quero o Mancha. Exatamente. O Ivan leu assim e falou, não quero nenhum desses 6. Eu quero o cara que fez a lista, o Mancha. Porque o Mancha, ele entende de futebol americano e ele, principalmente, ele tem naturalidade para falar diante da câmera. Jornalista. Porque ele faz show para... É jornalista, faz show para 5 mil pessoas, tudo. Aí os caras me chamaram, ligaram uma sexta-feira à noite. Ô, Mancha, você quer fazer um teste aqui para ser comentarista de NFL? Eu falei, porra, eu nunca fiz, né? Não sei, mas podemos fazer. Teste ao vivo. Tá, é domingo 2 horas. Eu falei, mas peraí, domingo 2 horas tem um jogo da NFL. Vai ser um teste ao vivo. O meu teste foi valendo também. Os caras me ligaram numa terça-feira, eu conversei com o Edu, lá na Record. Eu coordenava as transmissões esportivas e o Edu cruzou, o Eduardo Thiago, cruzou comigo no corredor. Eu falei assim, pô, Edu, a Sky tá com basquete agora, tal, vai voltar aí as transmissões em português. Como que é isso aí? Vai ter uma transmissão por semana em português e vai ter mais outras 2 em inglês. Falei, pô, por que você não faz um teste comigo? E o Eduardo Thiago, eu coordenava as transmissões de esporte da Record, o cara me coordenava Champions League, Eurocopa, brasileiro. O cara falou assim, os caras do futebol. Eu falei, cara, faz um teste comigo na NBA. Ele falou, você acompanha a NBA? Eu falei, acompanho, desde 88. Só tô esperando a oportunidade. Ele falou, cara, vou jogar teu nome lá pro chefe. E o cara mandou uma mensagem, isso numa terça. Na sexta-feira o cara me liga, Buga, o que você vai fazer amanhã à noite? Eu falei, cara, se você tá me ligando, é que eu vou fazer um jogo da NBA. Só que era um jogo valendo. Era chegar lá e fazer, foi o teste ao vivo. E aí, exatamente como foi o seu. O seu foi de sexta para domingo, o meu de sexta para sábado. E estamos aí até hoje. O meu não foi ao vivo, só para completar, o meu não. O seu não foi ao vivo? Ainda bem que não, né? Porque eu falei cada absurdo lá que era melhor que fosse mas o seu teste foi de futebol americano? Beisebol? O que foi o futebol? Foram vários. Futebol, beisebol, basquete, futebol americano, tênis. Foram vários. Foram vários? Simulações vários dias ou no mesmo dia? No mesmo dia, a sequência com comentaristas simulando uma transmissão, entendeu? Aí, na hora do gol, eu gritei, êxtase! O Trajano já achou meio ruim. Mas quem que era o de basquete? Quem estava ao seu lado? Um foi o Zé Boquinha, num deles. Porque teve aquele que um teste, depois teve outro, né? Sim. Teve o Zé Boquinha, teve outros. Mas, o Mancha, e no Band Esportes, muitas histórias, certamente, né? Um período bem rico de histórias. É divertidíssimo. É o que eu sei, porque, infelizmente, né? Porque também o Silvio Santos Júnior faleceu ano passado, né? Então, você é um remanescente dessa equipe, infelizmente perdemos os 2 aí. Sou o último dos moicanos, né? Porque a nossa equipe lá eram uns 3. Um narrador que era o Ivan. O Celso Miranda, às vezes, fazia no lugar do Ivan. Ele fez uma vez, ele fez, né? Que eu lembro, eu acompanhava. Trabalhou comigo o Celso Miranda na ESPN. Ele é especialista em automobilismo, sim, principalmente. genial. Né? Ele fez uma vez. A equipe o Ivan era o narrador. Mas entrou em que ano? O Band Esportes foi até 2006. 2006 até a temporada 2010, 2011. Para o Super Bowl de fevereiro de 2011. 5 temporadas. Né? O Ivan era o narrador e os comentaristas éramos eu e o Silvio Santos Júnior, né? O Ivan e o Silvio morreram no ano passado, né? Vocês imaginam minha cabeça como é que ficou esse último ano. O Ivan nesse ano, início do ano. O Ivan agora no começo do ano, uma tragédia. Terrível. Uma coisa bizarra, porque o Ivan, eu sempre achei que o Ivan ia morrer de câncer, de ataque cardíaco. Ele fumava pra caramba, uma vida desregrada. Pós-jogo dele também sempre bem caprichado. E eu falava, Ivan, você vai morrer.
olha como a vida é. 3 anos atrás, ele passou mal lá por causa dos exageros dele. E ele mudou. Ele Passou mal e sofreu um acidente. Sofreu um acidente. Ele estava dirigindo o carro, ele teve um problema estomacal e desmaiou no volante, e aí bateu o carro no muro, foi para o hospital. E a partir daquele dia, ele virou a chave na vida. Ele parou de fumar, começou a comer direito, não sei o quê. E eu agora, no Natal, eu fui para a cidade dele, que por acaso, porque eu fui contratado Qual cidade que ele estava na Flórida? Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. E eu, por acaso, fui contratado pela Pode falar, Netflix, né? para os jogos de Natal. Você comentou um jogo. Fui contratado pela Netflix para comentar os jogos de Natal da NFL. E o estúdio é lá em Fort Lauderdale. Então eu passei o Natal com o Ivanzinho. Que legal. E eu chegava... Mas você morava sozinho, né? Morava sozinho. Quando você chegou aí, estava sozinho? Tava sozinho. Só que ele tava, cara, mais magro. Falei, porra, Ivan, você tá diferente. Ele falou, parei de fumar faz 3 anos já e tô me cuidando. Eu sei que nos últimos anos, até tá disponível no YouTube, ele fazia uma rádio com um noticiário esportivo, comentando. Tem disponível, botar Ivan sozinho? Eu sei que tinha uma moça acompanhando. Lá na Flórida. Tem alguns episódios disponíveis no YouTube, ele fazendo uma hora comentando o futebol brasileiro, comentando a NBA. E ele tava super saudável e bem de saúde, como eu nunca tinha visto na vida. E aí, menos de um mês depois, ele morre num acidente de carro dos mais estúpidos do mundo. Não foi nada de culpa dele. Ele estava dirigindo numa avenida de Fort Lauderdale, numa boa, normalmente, 2 carros na outra via estavam fazendo racha. Um perdeu a direção e veio para cima Uma dele. Mercedes e uma Audi, um perdeu a direção, cruzou na contramão e bateu de frente nele. E ele morreu no acidente. Eu até aproveito e pergunto, porque teve um problema também do translado do corpo. Deu tudo certo? Você sabe, tem informação disso? Agora deu tudo certo, é as cinzas dele, né? Ele foi cremado, as cinzas estão no Brasil e a família vai jogar no mar, que era o desejo dele. Ok. Era o desejo dele. E eu sempre falo, pra mim, ele foi o mais criativo e engraçado narrador que eu já vi. E eu faço questão de destacar isso, porque como ele narrava futebol também, narrou, por exemplo, a Copa de 2006, narrou para um canal da DirecTV. Sim. Mas a trajetória dele, principalmente, era as ligas americanas. E no Brasil, é claro que o futebol que tem mais repercussão. Então ele, com a capacidade de criatividade dele, de humor, ele acabou sendo menos reconhecido por essa questão de ter um nome mais ligado a ligas americanas e não ao futebol. Mas eu faço questão, época também que não tinha mídia social. Zimmermann. Porque se passam 10 anos para frente, né, você falou que até 2011 tivemos a NFL no Band Esportes. Se tivesse jogado 10 anos para frente com o que tem de mídia social a favor, imagina uma narração dele, o que ia viralizar em Instagram, em Twitter e coisa e tal. Depois ele chegou até quando o DAZN começou a fazer transmissão, ele chegou a narrar o futebol, chegou a narrar na Bradesco Esportes também, rádio, tudo. Sim, ele foi bem ativo. O último Super Bowl seu lá no Band Esportes foi o do Packers e Steelers. 2011. Curiosamente, foi o meu primeiro fim de semana contratado no Sumaré, na ESPN, que eu carinhosamente chamo de Sumaré aqui no Jaracas Podcast. Sumaré Brasil. Pra deixar claro. Você tem alguma história especial desse período do Band Esportes com o Ivan? Tem várias, nossa. Tem, por exemplo, teve os palavrões no ar, né? Do que foi o pé, né? Te acertou o pé. O Ivan foi jogar bola. O Ivan, ele era louco, cara. Ele era uma pessoa muito do bem, o Ivan. Louco do bem. Um coração Gigantesco. grande, do bem, um cara incapaz de fazer mal. Mas completamente maluco, assim. Total. E um dia a gente tinha um jogo. E eu, pra vocês terem uma ideia, eu sou todo certinho, né? Então, domingo de NFL, jogo 2 horas da tarde, porra, eu não saio, eu não faço nada, velho. Eu fico na minha casa, tomo meu café ali, pá. E 3 horas antes eu vou pra emissora pra fazer maquiagem. Aliás, pô, o maquiador aqui mandou bem. A Vitória, maravilhosa. Porra, isso é sensacional. Ela estudou a sua pele. Nem me reconheci no espelho. Sim. E eu, todo certinho. E o Ivan, ele ia jogar bola de manhã. Ele ia comer churrasco, ia fazer isso. Ele era todo assim. E chegava lá meia hora antes do jogo. Às vezes chegava em cima da hora, não sei o quê, né? E uma vez ele foi jogar bola no domingo. E ele machucou o joelho, torceu o joelho, chegou com o joelho uma bola. Nossa Senhora. Por uma coincidência, o Band Esportes, que eu tenho uma gratidão grande pelo Band Esportes, mas eu não posso dourar a pílula e dizer que era uma emissora muito bem organizada, porque não era muito desorganizado lá. E naquele fim de semana estava tendo eleição. E aí, simplesmente, alguém pegou o estúdio que a gente fazia a transmissão de NFL e botou na eleição. E a gente não tinha onde fazer a transmissão. Então botaram a gente, num almoxarifado cheio de tralha, teia de aranha barata, não sei o quê,
coisa velha, assim. Barata. Cartazes de filme pornô, aqueles pornô que a Band passava. Cine sabe? Privé, não é pornô, não. Cine É Privé. cinema adulto soft. A loucura das colegiais, falava Januário de Oliveira. Não ia ter câmera na gente, era só voz. Então pegaram um caixote, juro pra vocês, um caixote, e montaram ali um computador pra gente, um microfone, e a gente tinha que narrar em cima do caixote. Só que o caixote não é mesa, então não tem lugar pra você botar sua perna embaixo. É uma coisa reta. Então a gente tinha que ficar assim, meio torto, né? E ele ficava com a perna esticada, Não, baleada. E com o joelho machucado. Só que toda hora a gente esquecia que aquilo era um caixote, não era uma mesa, e virava a cadeira, e quando virava, batia a perna na cadeira. E uma hora ele narrando o jogo. Ele olhou assim pro computador, quando ele voltou, ele bateu o joelho machucado, tava uma bola no caixote e soltou um puta que eu pariu! Quase que eu pulei. Puta que eu pariu no ar, assim, do nada, assim, cara. Assim. E aí o coordenador? Todo mundo, que é isso, cara? Meu, foi a notícia a semana inteira, o puta que pariu dele no ar, né? E teve uma outra situação que não foi comigo, foi com o Silvio Santos Júnior, que essa tinha que ser. O nome dele é Silvio Santos Júnior mesmo ou é invenção do Ivan? Era Silvio Alves dos Santos Júnior, né? E aí o Ivan que deu uma adaptada para dar Em cima da hora. Ia começar a transmissão para o seu nome, você fala não é a coisa isso? do apelido que ninguém gosta. O Silvio, ele chamava Silvio Alves dos Santos Júnior e a gente chamava ele de Silvio Júnior. E quando ele chegou para comentar a primeira vez, que é o que levei ele para lá, o Ivan falou, como é que você quer ser chamado? Ele falou, como o pessoal me chama, Silvio Júnior. O Ivan falou, não, o Silvio Júnior é muito comum, já tem não aqui... Vai pegar, não tem vai pegar. Elia Júnior, tem J Júnior, não. Sim. Né? Como é seu nome inteiro? Falei, Silvio Alves dos Santos Júnior. Ah, então você é o Silvio Santos Júnior. E foi. Aí o Silvio falou, não, vão achar que eu sou filho do Silvio Santos. Mas é pra isso mesmo. Ele falou, pra isso mesmo. O Ivan E aí é ficou. rápido demais. Seria o único gênio. filho, né? Porque Sim, oficialmente só só tem mulher. mulheres, né? exato. E uma vez ele fazendo a transição com o Silvio Santos Júnior, numa quinta-feira de madrugada, gente. Quinta-feira, o jogo começou às 11h20 da noite. E aí deixaram só ele e o Silvio no estúdio, né, na cabine de transmissão, e o switcher era longe. E como era madrugada, não tinha mais ninguém ali. Né? Porque normalmente numa tarde ali teria mais pessoas. Então realmente tá literalmente os dois só. E tudo o resto apagado, emissora vazia e os dois caras no switcher. E o Ivan, ele era muito bagunçado, assim, né? Como eu falei. E tinha um tabladinho atrás da cadeira, de uns 20 centímetros, e a gente tinha que tomar um certo cuidado, se fosse para trás, para não cair. Normalmente você não fica indo com a cadeira para trás, mas como era de noite, madrugada, o Ivan ficava toda hora se espreguiçando, né? Tava com sono. Uma hora ele foi se espreguiçar, foi com a cadeira para trás, a cadeira dele caiu para trás, ele caiu de costas, assim. Nossa. Só que ele tava todo com os fios tudo ligado, o microfone tudo. Ele trouxe tudo. Puxou as caixinhas, tudo, que todas caíram no chão, e aí elas puxaram o Silvio, e o Silvio também caiu para trás, e caiu os dois. Enfim, caiu tudo. Tudo, no meio da transição. Os dois caíram no chão. E o switcher, vendo que eles pararam de falar, Falou assim, aconteceu alguma coisa, tem que descer alguém lá, meu. e não sabia o que estava acontecendo, mas assim, acharam que era um problema ali no switcher. Então ficaram tentando achar onde era o problema deles ali. E os caras os caíram. dois caídos, tudo enrolado em fio. Aí uma hora o Ivan achou o botão lá e ligou de volta e ficou narrando. Eles narraram um bloco inteiro, até ir pro comercial. No chão. Caídos no chão. Deitados no chão. Eles narraram. 5 minutos de jogo, cara. Caídos no Até chão. ir pra break pra poder pra se break. Tinha que ter recompor. renovado esse contrato com o Band Esportes NFL. o Band Esportes é uma loucura, Não é possível. né? Tinha que ter renovado, é Mas possível. faz uma loucura. Aí acabou em 2011. Era então aquele muito- aquáriozinho Aí do tinha lado esquerdo logo na entrada, não é isso? eu Que conheço mudou também, também ó. agora o lugar do Band Esportes E atual. tinha um revezamento de Super Bowl, né? Sim. Mas vocês chegaram a fazer compactos também, que passavam na Band aberta Passava de na madrugada, né? É porque a Band tinha os direitos, eu não lembro direito agora. Eu sei que mesmo os que não passavam, não, a gente passava na Band aberta. Que eu já né? no YouTube tem o dos E Giants. pra quem é mais fã da NFL contra os mesmo, Patriots. aquela a vitória do Giants, que era o time do Ivan. Né, outro dia eu vi esse recap aí, narrado pelo Ivan, Super com Bowl um comentário. 42. Então os dois, né? Porque na final ficava você e o Silvio Santos Júnior. Isso. E esse jogo aí é um jogo marcante porque a torcida dos Patriots por causa do Tom Brady ia ser uma temporada Perfeita. perfeita. Que até hoje só tem do Miami Do Dolphins. Miami Dolphins. E aí tem aquele milagre, né? Que você falou de quem que É o pega a Dave bola. Tyree, Dave Tyree, helmet passe do catch, Mike, é. que ele pega E depois a bola o- pressionada no capacete, por isso O é helmet Plaxton catch. tinha jogado no Pittsburgh Steelers, não era? É, o Plaxico Burress. Burress, É, Que esse ele eu consegue lembrava no desse cara no fundo da Steelers. endzone com essa recepção. E aí O uma Plaxico virada Burress, histórica. tempos depois, ele foi uma teve das- uma briga numa boate, Deu um tiro ele no deu pé. um tiro no próprio pé. Tem a expressão, deu um tiro no próprio pé, ele deu realmente, literalmente, um tiro no próprio pé. O Tony Allen, que eu te contei aqui em off, que é um documentário que eu vi hoje sobre jogador da NBA. jogador da NBA no Memphis Grizzlies, ele deu um tiro no próprio pé. Também, Ele tem uma literalmente, marcação, sim. literalmente. Louco.
O que mais do Band Esportes aí? que Esse você foi o quer? jogo mais marcante que você fez, assim, Como que foi ver o Ivan? Porque o Ivan nunca escondeu que é torcedor do Giants. Como que foi ver o Ivan do teu lado narrando a vitória de um time que era uma vitória improvável? Porque todo mundo dava o Patriots como favorito, ou não? Foi legal o jogo. É assim, o Ivan tá nitidamente, você olha. Ele disse que não, ele sempre disse, ele morreu dizendo que não. Mas se você olha. Acho que ele tá emocionado na voz dele. A gravação ele ficava muito mais emocionado nos touchdowns dos Giants do que dos Patriots, né? Foi divertido, foi divertido. Eu acho que todos os Super Bowls foram marcantes de alguma forma, né? Eu tenho um carinho especial pelo anterior, que foi o meu primeiro lá, que foi entre o Indianapolis Colts e o Chicago Bears, primeira vitória do Peyton Manning, foi o Super Bowl 2006. 2006. Que tem o retorno do Devin Hester no início do jogo. Isso. Do Chicago, mas os O Colts touchdown de retorno do Devin Hester na primeira jogada. Aquele foi muito especial. Eu acompanhei na NFL. Sim, eu sei. Essa aqui não é só NBA, não. Acompanho. Sim. Todos nós E ó, eu acompanhamos. sou de Tiger Aí Cats, Hamilton, né? Tiger Cats. Você consegue acompanhar Chegamos a de fato transmitir lá, juntos assistir aí. os jogos em loco, não? Eu moro a 20 minutos do estádio, cara. E você consegue ir nos jogos? Vou todos os jogos. Vai em cara. todos os jogos. É muito bacana, cara. Como que tá essa liga canadense, assim? Ela- Você vê ela em evolução desde o momento que você chegou Tem lá? a Grey Cup, que é é. o equivalente ao Super Bowl. E que é mais antiga, inclusive, Sim, né? A Grey Cup tem 120 anos já, né? Mas no tempo que você tá lá, você consegue ver uma evolução ano após ano? Ela está bem estabilizada. Não vejo declínio, mas não vejo evolução. É muito difícil competir com a NFL. Sim. Né? Mas é uma liga que está lá solidificada no seu lugar, tem o seu lugar no esporte canadense. E é uma pena que eles não investem mais, porque o jogo é muito legal. Eu fiquei apaixonado. Depois que eu fui morar lá, eu me apaixonei mais pela CFL. E você chegou a comentar jogo comigo de Sim, a gente CFL. comentou vários jogos, né? E acabou o Band Esportes. Pede de novo pro pessoal para curtir, compartilhar. É uma entrevista com Paulo Chararacas Mancha. Podcast, Paulo Mancha, um dos maiores nomes aí, é um jornalista que Nós gosta de barricos. avião, Sim. gosta de música, interferiu diretamente no Mamonas Assassinas. Você que é fã do Mamonas, tem aqui uma lenda, ó, Jararacas Podcast, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Já está Conseguiu, comprometido? Já conseguiu Você tem que reaver? perguntar aqui. Reaver não é meu, nunca foi meu. verdade, não é seu. Tirar, É porque que tem um cara que tem passa- se safado passa que por ele no mim TikTok. Eu nunca tive TikTok. Um maldito lá, E eu o cara sou fala Romulo assim, Mendonça. ó, eu sou Romulo Vagabundo. Mendonça. É. O cara se passa realmente. Só faltou você Romulo Mendonça. destacar que o Mancha está comprometido. Tá comprometido, é verdade. Com Cleusa Fife, Cleusa Fife, engenheira agrônoma, 32 anos de idade. E libanesa, Perdizes, 32 anos. Porque, né, então, ele tá vindo ao Brasil, engenheira mas ele não química, vem. Ele não vem engenheira ao Brasil química. Mora para na ir na saúde, festa do mora Neymar. Mora na saúde, mora perto de Hein? casa, inclusive. Porque o pessoal tá achando que tá vindo ao Brasil aqui para ir na festa do Neymar Exato, chácaras. com prostitutas, em Exato. helicópteros, né, aquela farra Exato. gostosa. Não, você tá comprometido. Você não vai se envolver nessa orgia aqui. Você não veio para orgias e nada Não, semelhante assim no Brasil. até né? porque não me convidaram, né? Não? No Canadá Você também tem iria? esse tipo de festa? Você tem Não. ido? A gente escapou de ver, né, com o Buffalo Bills negou fogo de novo. A gente escapou de ver você nu, né? Completamente nu, né? Porque Aquela o senhor nossa ia vir promessa, aqui né? para cumprir a promessa para estar nu aqui à É frente. verdade, esse é o fim do Jararacas. Não, claro que não. Isso esse é aqui o é auge eterno. do programa. Agora, depois do Band Esportes, Exato. que eu, repito, deveria ter renovado o contrato lá, Sim. porque é muita história gostosa, com Mancha, com Ivan, com Silvio Santos Júnior, o Mancha foi comentar na ESPN, que eu carinhosamente chamo de Sumaré, né? Uma trajetória que, então, sua estreia foi o quê? Foi com o Ari, né? Foi com o Ari em 2012. 2012. Foi finalzinho de 2012, acho que foi o último dia de 2012, uma coisa assim. Mas como tá. que surgiu isso aí? Ao final do Band Esportes, a ESPN entrou em contato, falou, não vai ter mais no contrato aí com vocês, nós vamos Não foi pegar os imediatamente comentaristas. não, né, Não foi Mancha? assim? Não foi imediatamente. Como que foi? Ali, aliás, assim, né, rolou aquelas coisas. Eu não gosto de ficar sendo amargo, ficar relembrando as maldades que fizeram comigo no passado. Não, mas é bom falar que Mas o aqui você podcast foi pra lá- fora, né? Ali Zopila. Eu sou muito grato ao Band Esportes, mas teve uma pessoa lá do Band Esportes que prejudicou muito a mim, ao Ivan e ao Silvio, porque em abril de 2011, a pessoa já sabia que não tinha sido renovado o contrato com a NFL e não ia renovar. Para evitar que eu, o Silvio e o Ivan fôssemos para a ESPN, ele mentiu para a gente e falou que teria os direitos de transmissão e só nos avisou que era mentira, que não ia ter direitos, na semana do começo do campeonato. Aí já era tarde demais para... Quem que é essa pessoa? A gente pode saber nomes? não vou falar Melhor o nome. não? O Muito cara bem. ele é desconhecido, Tudo bem. Mas realmente foi um maldito, né? Foi assim, só pra gente não ir pra ESPN. E não fomos mesmo, porque daí quando começou o campeonato, a ESPN já tinha a sua equipe Montada. feita, né? Que na época era de narrador era o Everaldo e o Ari,
Eu também, tá? E você já estava... Você esqueceu de mim? 2012, você já estava... Era no primeiro ano. É. É 2011, 2012. E comentarista era o Paulo Antunes, o Eduardo e o Eduardo Exatamente. Agra. Então, quando teve essa questão, eu não tinha nunca nem narrado a NFL. Que eu entrei em fevereiro de 2011. Não tinha Essa nem o temporada Zolim ainda? era Era só o estreia, Wagner e não. o Paulo Antunes. Só era o Paulo Antunes. Eu fui terceiro. Entendi. Eu que fui... Ah, você foi antes do Zolim ainda. Sim, Sim. eu levei o Zolim pra lá. O Zolim era meu amigo. Eu que O falei, Zolim foi "Vai, indicado pelo Mancha. vamos fazer Olha um só. teste lá, Zolim. Porra. Zolim, que inclusive com o Mancha tem um livro que eu tenho seu com o Zolim, é justamente Isso, a essa gente união. escreveu, nós escrevemos o Guerreiros da NFL, que é um livro que conta a história de todos os times da NFL, mas não os 32 que existem Sim, hoje. de todos que já existiram. Todos que já existiram. São 32 atuais e 52 extintos. Teve time que fez um jogo na NFL, não existe registro escrito. Lembro até hoje, Tonawanda Cardex. Eu tive que escrever para um jornal da cidade de Tonawanda, nos Estados Unidos, que é uma Onde que é cidade isso? de, Que estado que é cidade de isso? Nova York. Cidade de Nova York. Cidade de 15 mil habitantes. Pedi para eles procurarem lá, por favor, estou escrevendo um livro, dá para vocês procurarem se tem algum registro da história do Tonawanda Cardex? Aí o cara me respondeu, tem sim, em 1922 o time jogou uma partida na NFL, tá aqui no jornal. Então essa foi a pesquisa que a gente fez, eu e o Eduardo Zolim, para lançar o livro Guerreiros da NFL. Então aí, quando você entra na ESPN, você entra para ser o terceiro. Não imediatamente... Mas depois se tornou o segundo já. Exato. Mas não imediatamente por conta desse erro crasso que o cara do Band Esportes fez com você. Essa Intencional, sacanagem. né? Então não é nenhum erro, né? Intencional. uma O coisa cara não teve intencional. coragem de falar, que aqui a gente sobra com coragem, né? E aí, que maldade, hein, velho? Agora, qual é o seu balanço final da sua trajetória na ESPN? Você entrou então no final de 2012, você saiu quando? 2022, foram 10 anos, Foi né? 22. É. 10 anos, tá. 22. Eu já não estava narrando NFL, né? Em 2010 eu não estava mais... Você já mas eu sai tava. direto para ir pro Canadá. Eu já estava no Canadá quando Você eu saí. chegou a comentar Eu cheguei jogos? a comentar jogos de lá. Mas eu já estava cansado de lá, já tinha... Eu já estava Mas entregando... teve bons momentos também? Teve, assim, a minha passagem pela ESPN tem dois momentos assim, que ainda históricos, né? Do começo de 2012 até 2017, mais ou menos, que nós tínhamos a nossa dupla e que eu era o segundo comentarista do canal, isso oficialmente, porque o Tuca, que era produtor, chegou para mim e falou assim, ó, Tuca de Tuca. Lembra O do baiano Tuca? Baiano Tuca falou, olha, nós vamos ter duplas fixas. O primeiro é Everaldo Paulo Antunes, são os que estão aqui há mais tempo. A segunda é Rômulo Mendonça e Paulo Mancha. Então, Mancha, eu preciso que você colabore comigo, porque você é o segundo comentarista. E lembrando, eu não era assalariado, eu não tinha salário lá. Eu recebia por jogo. Sim. E quando o Tuca falou isso para mim, ele falou assim, eu preciso que você esteja disponível. Então, eu comecei a me prejudicar nos outros trabalhos que eu tenho, porque eu era jornalista de revista de turismo. Se dedicando, pensando em algo maior na ESPN. Exatamente, para ficar disponível. Então vinha convite de revista, convite de órgão de turismo da Alemanha para eu viajar, para fazer reportagem na Alemanha. Desculpa, não posso porque tem que estar disponível para a ESPN. Sábado e domingo tem jogo. Mas até aí, domingo e segunda. até 2007, isso valia a pena, porque o Tuca e as outras pessoas que estavam lá me escalavam. A gente tinha uma dupla, eu e o Rômulo, que era uma dupla que estava... Geralmente fazia o jogo do final da tarde, né? De Final da domingo. tarde. E era... Narramos vários sinais de conferência. Sinais de conferência. A nossa dupla era maravilhosa, fazíamos o Super Bowl no cinema. Sim. Dava muito certo. E aí tem o segundo período, que são os últimos 5 anos. Da partir de 17. Que tem uma grande reestruturação lá, a empresa passava por crise econômica. E aí a minha interpretação é a seguinte, eles mandam embora o médio escalão, quer dizer, aqueles produtores mais experientes, tudo, mandam embora para economizar dinheiro e quem toma conta? E aí os núcleos de esportes começam a virar pequenos feudos, assim, que já não se reportam direto à diretoria, porque a diretoria só queria ver número, não está nem aí com o que acontecia. Então não deu traço na audiência, não deu prejuízo, faz o que você vê e tem. Que as coisas eram decididas na base... a politicagem falou mais alto. Da politicagem. Eu não fazia politicagem, eu não ficava lá, eu não era assalariado, eu ia lá só fazer meu jogo, então eu não ficava ali puxando saco. A nossa dupla começou a ser descontinuada. Não, desfizeram a nossa dupla sem dar uma... E é um negócio tão louco, cara. Porque aí pararam de escalar a gente, e eu fui perguntar, mas por que desfizeram a nossa dupla? Não, nós não desfizemos a dupla. Mas como não? Faz 3 semanas que a gente não faz jogo. Não, é por acaso. Faltou sinceridade e coragem. Faltou coragem. De muitos lá internamente. E aí, a partir de... O jogo se tornou sujo. O jogo foi um jogo muito sujo. A partir de 2018, começaram a me botar na geladeira por causa da panelinha, porque queriam... Qual era o motivo? Porque queriam pegar o meu lugar para botar os amiguinhos, né? Essa é a verdade. Faltou transparência. Né? É a verdade. E aí,
o que aconteceu comigo é uma coisa que no mundo corporativo se chama de demissão silenciosa. Demissão silenciosa é assim. Vão minando o cara. Eles querem te demitir, mas não tem argumento para te demitir, porque você faz um bom trabalho e se simplesmente te demitir, todo mundo vai falar, por quê? Então, em vez de te demitir, transforma a sua vida no inferno para que você saia. Pô, isso aí. Exato. E foi o que fizeram comigo, transformaram minha vida no inferno e chegou um momento lá para 2020, 2021 que eu já tinha uma menor vontade, tô com o saco cheio, cara, sabe? Só me botavam em jogo ruim, desfizeram nossa dupla, me cortaram de Super Bowl, Eu fui em fevereiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu fui para Miami, fiquei à disposição da ESPN, eu paguei todos os meus custos, na verdade eu paguei não, eu tinha a parceria com a agência de turismo, né? Não pode falar o nome aqui? Não pode. O Turista FC, que eu fazia o trabalho para eles e acompanhava. E a gente tinha combinado com o Palomino, falou assim, isso foi combinado. Falou, Palomino, ó, a Turista FC paga todas as despesas do Mancha para ir para Miami, em contrapartida vocês credenciam o Mancha a participar do jogo e ele faz cobertura. E o Palomino aceitou. Só que no meio do caminho o Palomino saiu. E aí, demitido em 2019. E aí, simplesmente não honraram o compromisso. Eu cheguei lá em Miami, cara, eu fiquei 4 dias e ninguém me usou pra nada lá. Credenciado. Credenciado, eu lá à disposição. E não me usavam pra nada. Até que um momento eu fui lá e xinguei. Falei, eu tô aqui, porra. Grava alguma coisa aí e manda pra gente. Aí mostraram lá uma reportagem que eu fiz de 1 minuto e meio. Uma entrevista com um torcedor. Se isso não é um absurdo, eu não sei o que é. Resumindo, você foi sacaneado na ESPN. Sacaneado, pra cacete. É que você é muito elegante, não quer citar nomes. Se quiser citar nomes aqui também, fique à vontade também. Não, deixa mas isso você é merece, elegante cara. aqui. E você ainda vai derrubar isso aqui. Eu sou italiano, eu sei porra. disso. Sim. Né? E eu também já falei da questão também, que eu deixei de narrar futebol americano na ESPN, já falei porque, evidentemente, as fake news dominam, não só aquela questão do auditor fiscal no Canadá, eles dominam e tentam ganhar força e virar a grande narrativa. Né? No caso específico meu, rapidamente, porque você é o convidado aqui de honra nosso aqui no Jaracas Podcast, quando em 2020 o Everaldo saiu para... Foi 2020, né? Foi pouco antes da pandemia. Ele saiu em fevereiro, né? Eu, evidentemente, que narrava as finais de conferência há quase uma década, eu imaginei, há uma possibilidade de eu me tornar titular da NFL. Eu até já disse isso em outro lugar, mas eu não queria isso, porque seria acumular a titularidade de NBA, que eu já tinha conquistado antes da temporada 17-18. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei no aguardo, naquele primeiro semestre, de uma comunicação do que era o planejamento e o objetivo da empresa. Só que aí veio a pandemia, e com a pandemia, a comunicação que já era ruim antes, ficou ainda pior. Então, passou todo um semestre de 2020, ninguém não falou nada para mim a respeito disso. Quando chegou a temporada, também estava tendo a reta final da NBA com a bolha, então mudou o calendário da NBA. Quando começou a temporada da NFL, eu acabei até fazendo um jogo de abertura daquela temporada. Mas depois, eu comecei a perceber, via escala, de que eu estava perdendo o espaço, sem ser comunicado. Te deixaram de fora de playoffs, mano. Pô. Não, sem ser comunicado, eu estava sendo colocado como terceira opção. Eu percebi via escala, não porque alguém comunicou para mim. Sem dúvida. Eu percebi via escala de que eu estava sendo rebaixado de novo na escala da NFL, até que evidentemente chegou a playoff Super Bowl e eu tive antes a convicção de que eu não seria o escolhido. E diante da falta de comunicação, eu até criei uma teoria da conspiração que para mim é bem plausível e que eu tenho todo o direito de fazer, já que eu não tive nenhuma comunicação. O que fizeram? Né? Decidiram, não sei quem, de que eu não ia ser de forma alguma o titular, mas também ao mesmo tempo decidiram, mas não deixe que ele saiba disso e não permita que ele esteja na escala ao longo da temporada de uma forma que passe uma impressão de que eu estou dividindo com um outro narrador. Porque se isso acontecer, quando chegar o momento da decisão, ele vai bater ser um absurdo. Exatamente. Eu não ser o escolhido. Então faz o seguinte, a minha ideia, e que eu tenho convicção que foi isso, rebaixa ele, mas não fala nada com ele, mas rebaixa, coloque outros 2 profissionais para narrar e revezar os prime times, que quando chegar na reta final,
Se alguém achar um absurdo ele não ser escolhido, ele fala, não, mas ele, desde essa temporada, ele não tá fazendo os principais. É exatamente a mesma coisa que fizeram Então comigo. foi uma atitude covarde da empresa, de pessoas da empresa, que sinceramente eu nem sei quem de fato, porque com a pandemia eu não sabia muito da quem onde estava saiu a definindo de ideia. onde saiu. Olha, exato. Então eu fui vítima de covardia da ESPN De falta de transparência. com relação Como à escala foi? de futebol americano. E por isso, quando acabou a temporada, semana seguinte, eu tive uma reunião online e surpreendi o pessoal na reunião e falei, olha, não quero fazer mais futebol americano, quero me manter, claro, aqui na NBA, mas começar a fazer futebol. Por quê? Porque eu não me sinto confortável fazendo. Eu não falei isso, não, mas era o óbvio. Eu não me sentia confortável de fazer futebol americano depois de uma atitude de tanta covardia em relação a mim. Eu não me sentia disposto a encarar uma situação dessa. Então, não é porque eu não gostava de fazer futebol americano. É porque lá eu não queria nunca mais Até porque o senhor voltou a fazer brilhantemente. Casé na Casé TV agora, na temporada no jogo. De 2019 até eu sair em 2022, pelo menos 5 vezes eu pedi para falar com eles, falei, olha, o que eu tô fazendo errado? Me explica, porque vocês estão me colocando no 5º jogo, na Fox 18. Mas você falou para conversar em alto escalão ou somente baixo com escalão, baixo escalão. E a resposta é, não, você não vai fazer nada errado. A gente não, uma escala é uma sua. escolha. A falta de transparência Então, eu também não sei quem foi lamentável. Eu sei quem falava mal de mim lá por baixo dos panos, inventava mentiras. Não quer falar nome? Não vou falar nome. Okay. Antes de Cristo e nem depois de Cristo. Eu vou falar nome. AC, antes de Cristo. DC. Tudo bem. Aqui a gente, apesar do podcast chamar Jararacas... Entendedores entenderão. Não vamos forçar você a citar nomes. É claro que eu adoraria que você falasse nomes aqui para uma grande guerra de bastidores. Até para saber também, porque assim, o mundo do jornalismo segue, né? Mas dessa a gente começa a trabalhar novamente com aquele produtor que te sacaneou no Band Esportes, eu possivelmente deve conhecer. Depois em off você pode falar para mim, porque eu trabalhei muitos anos na Band e conheço muita gente lá da Band até hoje. O produtor do Band Esportes, deixa eu só fazer uma diferenciação rápida aqui. Claro. O do Band Esportes foi uma sacanagem que ele fez comigo, mas eu até entendo, porque ele estava tentando como é que chama? Proteger a empresa em que ele trabalhava, não deixando um profissional bom ir para a concorrente. Na ESPN, eu nunca vou perdoar, porque eu era um profissional bom, o público me adorava. E eles estavam fazendo a coisa para me tirar, me te adora até hoje. Você fez o jogo na Netflix e foi ovacionado. O jogo na Netflix, eu fui... Desculpa, gente, mas eu fui trending topics do Twitter, cara, do X. Fui trending topics. Então, quer dizer, a ESPN tinha o Mancha, e eu era um comentarista bem diferente dos outros, porque os outros são aquele padrãozinho, vamos copiar os americanos. Shoulder pass, não sei o que lá, porra. E eu era um cara diferenciado, um cara didático, que gostava de história, E eles, em vez de usar isso... Eles me escondiam e tal, não, esse cara, isso aí é ruim, deixa pra... E foi criado um ambiente tóxico, né? De muita vaidade, muito ego, tóxico, né? Muita puxada de tapete. A TV geralmente é assim, né? E já que é pra e falar nesse caso tudo, era assim. Já que eu falo, no dia que eu pedi demissão, Demissão não, né? Falar, não vou fazer mais, né? Porque, como você falou, você vai por evento. Era por evento. Eu mandei uma coisa, não quero mais saber, tá acontecendo. O diretor-geral do canal me liga. Mas o que está acontecendo? Eu falo, o que está acontecendo? Por que vocês não prestam atenção nessa porra? Por que vocês não vê o caráter das pessoas que estão aqui? O que foi feito comigo, hein? Né? O que fizeram comigo? Não, mas o que fizeram? Eu fiquei 1 hora contando... Eu podia ficar 3 horas contando a sacanagem que fizeram comigo. Né? Fiquei uma hora e ele... Ai, mas eu nunca soube nada disso. Falei, tá, agora você sabe. Fez alguma coisa depois? Não fez nada. Então... Deixa pra lá. Foi a melhor decisão que você podia tomar. Né? Tem essa também, gente. Parece... Do jeito que eu tô falando, parece assim que eu saí muito mal. Não sei. Na verdade, gente, eu falo... Foi um alívio. Eu tenho esse Foi sangue tirar, italiano, sim. então eu me exalto. Sim, lógico. Mas nesse momento que eu pedi demissão, eu estava no Canadá, morando no país dos meus sonhos, morando num dos lugares mais maravilhosos do mundo, e eu convido todo mundo a ir lá para a região de Niagara. Niagara é um negócio absolutamente fora do universo, que é bonito e que é legal aquele lugar. Trabalhando com uma coisa que eu amo, vinhos, que é turismo enológico. Maravilhoso. Né? A minha vida, cara, era acordar de manhã, às 10 da manhã, abrir, ver passarinhos, porque é tudo lá, é tudo natureza. Dirigir 5 minutos até o meu trabalho e ficar falando, batendo papo de vinhos com pessoas do mundo todo. E a transmissão fazendo home office, mas estava sendo um estorvo para você. Estava sendo estorvo fazer o home office, não tinha fim de semana, não sei o quê. E encheu o saco. E eu estava em outra vida já, cara. Eu estava vivendo muito bem, estava gostoso, estava dando certo lá.
Não tinha mais nenhum tesão de fazer, né? Mas sempre lembrando que, apesar de tudo isso, vivemos belos momentos muito divertidos Sim, em transmissão claro. lá, né? Foi muito Foi bom. bem engraçado, foi bem divertido. Os primeiros 5 anos foram maravilhosos. De 2012 a 2017, quando nós tínhamos a dupla, porra. O primeiro a Serrerê, né? Você falou aqui em off. No Pro Bowl, Foi cara. no Pro Bowl, o primeiro ragatanga Você foi antes tomou um do... susto quando ele vem com essas Cara, frases assim? aquele Pro Bowl eu lembro até hoje, cara. A gente foi fazer o Pro Bowl e assim, ninguém gostava de narrar e comentar Pro Bowl. Porque Pro Bowl é um jogo chato. Sabe? É All-Star, né? É um All-Star. Geralmente All-Star, É não vai. um jogo que vai do nada pro lugar nenhum. E eu lembro do começo desse jogo, eu falar alguma coisa assim, puta, como é que a gente vai levantar esse jogo, né? Porque É difícil. joguinho de comadre, né? E o Rômulo ele desconversou, né, do jeito dele. Não, a gente dá um jeito aí. Porque, por incrível que pareça, fora do ar, esse cara é meio tímido, gente. Ele não é... Não, não sou tímido, não, Eu sou falo isso. reservado. Ele é reservado. Reservado. Ele não é o cara que chega na redação e sai gritando. Nunca. Eu não tenho disposição para isso, não. Nunca, super quieto. A única vez que eu gritei na redação foi quando eu descobri que o seu nome era Paulo Rogério, e quando você apareceu no degrau, eu gritei, Paulo Rogério! Você fez uma cara de susto como se tivesse descoberto um crime. Mas enfim, naquele jogo, eu falei isso, como é que a gente vai levantar esse jogo? E o Rômulo desconversou assim, eu achei que ele tinha ficado até bravo, sabe? Não teria nenhum motivo para isso. Começou o jogo pra lá, aí o cara faz uma jogada, nem lembro quem foi o jogador, e esse maluco começa a cantar a música do ragatanga lá, do Ruge. Ah, sererê, derrê, muito bem. Como é que é? Derrebe do Derrebe, Siminumba, Marrabe, Ondubugue, Ambuí, Dipi. Mano, eu juro pra vocês, gente, foi a única vez na vida adulta que escapou o xixi, assim, sabe? Que eu comecei a mijar de rir, urinária. cara. Começou a se urinar? Porra, cara, eu quase não. Olha, foi quase, mano. Foi muito Quase. bom. Eu Você começou a dar ria, risada velho. no ar, teu microfone estava aberto? Eu ria muito, cara. Eu caí da cadeira de rir, cara. É porque é inesperado, é uma loucura. Eu falei, vou Outro dia mijar teve aqui no cara. Brasil, não sei se você chegou a ver, já que você vê bastante as mídias sociais brasileiras, do Ele virou assim. eu quero gozar a vida aos 40 como papai papai. Lebrão. Então uma você viu ração isso aí que ele recentemente, gritou? Ele fevereiro agora. fez uma narração Aproveita dessa. que você está no Brasil, E eu estava correndo pelo estúdio, a hora que eu vi ele gritando, eu quero gozar, eu botei a mão na cabeça, eu não sabia o que esse cara estava falando. Eu gostaria de ter gritado, eu quero gozar ao lado do Mancha. Mas seria imagina. até algo muito sexual. Exatamente. E você, então, comentou pela Netflix, e eu quero também saber de você, no seu sonho, se você vislumbra ainda voltar de forma mais frequente, também comentar futebol americano, claro, conciliando com toda a sua vida no Canadá. Então, eu tenho outra vida agora, né? Eu me reinventei profissionalmente no Canadá. Eu fui lá para fazer uma pós-graduação em gerenciamento de turismo, que eu tinha trabalhado 20 anos como jornalista de turismo, né? Eu lembro que eu falei, né? Eu trabalhei 10 anos Foi pra Antártica. na ciência e tecnologia, e depois trabalhei 20 anos com turismo. Só que eu não tinha uma credencial turística, eu queria ter uma credencial. Então fui lá, fiz a pós-graduação em gerenciamento de turismo, hotelaria e gastronomia no Niagara College, que é uma das maiores instituições de turismo, de ensino de turismo do mundo. Gostei, fiz um segundo curso lá de formação de chefe de cozinha, para cozinhar também. E hoje eu estou trabalhando lá com turismo gastronômico, turismo enológico e turismo geral da região de Niagara, que é o maior destino turístico do Canadá. Para vocês terem uma ideia do que é Niagara, o Brasil inteiro recebe por ano 7 milhões de visitantes estrangeiros. 7 milhões, o Brasil inteiro. A cidade de Niagara Falls recebe 13 milhões por ano, só ela, né? Então eu tô vivendo, cara, um novo sonho de trabalhar com turismo lá e tudo. Essa coisa do Netflix eu fiz com muito Você gostou? Pelo que o jogo não foi muito emocionante, né? O jogo não Os foi, dois jogos de Natal foram... Foi legal, mas assim, foi legal porque foi uma vez ali no Natal. Se me convidarem para Toda semana. fazer toda semana, eu não vou aceitar. Fazer aquelas fichonas que você fazia, você sabe que você foi a minha inspiração. Eu lembro de você, o Mancha fazia umas fichonas em A3, né? É isso. Em A3, como se fosse duas folhas A4 juntas, e o Mancha fazia a papeleta dele de estudo de futebol americano, dos jogadores, das jogadas, a coisa e planilha tal. de Excel, levava a 7 planilha de horas pra Excel. preencher. E aí eu vi esse esquema de trabalho do Mancha e por muitos anos eu comecei a usar a folha de A3. Inclusive eu comprei uma impressora que imprime A3 para justamente facilitar e eu seguir os seus passos. Porque aquilo era muito... Em vez de você ficar com uma papelada de pesquisa e no meio do jogo ter que ficar procurando, o que eu fazia? Pegava toda aquela pesquisa, aí num Excel, coisa de nerd, né? O cara que estudou engenharia. Eu tinha assim, ó, qualquer jogador que pegasse na bola, eu batia o olho, em milésimos de segundo eu achava aquele jogador e eu tinha tudo sobre o cara, desde o peso, a altura, a carreira dele, o que ele ganhou, o que ele não ganhou, se ele era casado, eu tinha tudo sobre o cara.
de qualquer um dos jogadores. E tudo sobre o time também, né? E Eu lembro que você gostava de falar que era o mais gordo. Eu falei, pô, você falando isso aqui, o que é o mais gordo? Preocupação em não é sacar. mais gordo, mais pesado, porque Aquela transmissão tinha que é o mais gordo. no futebol americano faz diferença. Você vai falar de um offensive lineman ou do defensive lineman, você falar o peso faz diferença, né? Então eu tinha lá que era o mais pesado, o mais leve, mais Gostava rápido. de falar mais com alto. você do chicleteiro Bell. Le'Veon Bell. Le'Veon Bell, do Pittsburgh. Também tinha o Eddie Lacy, né? Que era do Bacon. Esse cara, mano do céu, Baconator. meu do céu. Ed Lacy me escapa numa corrida em direção à endzone. Running back do Green Bay Packers. Esse cara começa assim, bacon! Dobradinha. Dobradinha, cheeseburger! Outra vez que eu caí no chão. Sim, era um ri, jogador não- mais gordinho, né? Mas ele chegou à endzone, fez o touchdown? Sim, era um E running back na hora destaque. do touchdown, você qual comida Não, gordurosa que você trouxe? Bacon, dobradinha. Eu fiquei porque, citando ó, comidas. Ao invés de gritar um touchdown, eu comecei a fazer uma. tá, na hora uma do sequência. touchdown, É mas porque, na sequência de verdade, comidas- ele já tinha usado a piada antes pra dizer assim, que o Ed Lacy, pra ele correr bem, você tinha que botar uma comida na frente dele. Aí ele corria pra comida. Então, quando ele fez essa piada, todo mundo que tava assistindo entendeu que o Ed Lacy estava correndo atrás do bacon, dobradinha, cheeseburger. Pra alcançar e chegar ao touchdown. Você falou então que assim, semana por semana você não tá mais assim. Não. Afim. Não. Mas você se mantém ligado, porque muitas vezes você tá indo em Super Bowl, né, trabalhando, fazendo. Veio ao Brasil ano passado aqui. Eu tava lá também no estádio. Mas estava em Itaquera também. Então, o seu envolvimento se mantém. eu gosto- Não como comentarista frequente. Eu mas- gosto do esporte, é óbvio. Então hoje eu tenho esse envolvimento mais de torcedor. E eu tenho uma parceria com uma agência de turismo especializada aqui que leva pessoas para ver jogos nos Estados Unidos, para ver Super Bowl, e eu vou como o guia turístico VIP, né? Minha vida hoje é de ser guia turístico, pessoal, seja em Niagara Falls ou Seja vinho, seja futebol americano. Eu vi aqui que você viajou para a Antártica. Dá para você botar uma listinha de top 5 dos lugares mais legais que você visitou? Putz. Ou que você voltaria, ou que você não voltaria? Até pro cara em casa falar assim, pô, Mancha falou que não é tudo isso, esse lugar aqui e tal. Você falou que Niágara já é sensacional de ir. Niágara é maravilhoso não só pelas cataratas, porque geralmente as pessoas comparam com Foz do Iguaçu. O Pica-Pau. Né? Pica-pau. E essa história, e quando eu levo os clientes lá, eu conto a história do Pica-Pau, do episódio e das pessoas reais que pularam. Porque as pessoas costumam comparar com Foz do Iguaçu, que é maravilhosa. Foz do Iguaçu é maior que Niágara, inclusive. Mas Foz do Iguaçu é só as cataratas e uma cidade que é uma cidade mais ou menos. Vamos receber muito alô. Já fui lá Desculpa. para narrar futsal. Adoro futsal. A última vez que eu fui tinha Agora, 15 depois anos de dessa idade. frase aqui, que a gente vai receber de Sabe o que eu comentário lembro de Foz do Iguaçu? Foi um convidado safado. Sabe o que eu lembro de Gente, Foz do Iguaçu? A minha hein? história de Foz do Iguaçu, assim, numa das noites que eu fiquei ali no hotel, eu era com meu pai e com a minha mãe, eu devia ter 14, 15 anos de idade, eu não sabia que naquele momento, por exemplo, eu era sonâmbulo. E aí eu lembro de ter dormido na cama e acordado abraçado com a pia do banheiro. Eu acordei e assim, eu levantei a cabeça. Não a e era, técnica. Não a pia. privada, não a pia mesmo. E era uma pia rosa, aquela pia que não tem o armário embaixo, só a pia mesmo, assim. Eu acordei assim, a hora que eu levantei, eu bati já a cabeça na pia. Porque eu tava assim, cara. Isso o que eu tô começa a fazendo aqui? explicar algumas coisas. Eu acordei Exatamente. abraçado com privada na época de faculdade que eu bebia, né? Mas, Sim, eu com a pia com 14 para 15 anos, sonâmbulo. A lembrança que eu tenho de Foz do Iguaçu é essa. Não, bom com saber todo, isso. Todo respeito a Foz do Iguaçu, gente, desculpa, as cataratas são maravilhosas, mas a gente cidade... tem uma tese também aqui nesse programa, nesse Jaracas, que quando a pessoa fala com todo respeito, aqui não tem nenhum respeito respeito nenhum, é e zero vem uma respeito. paulada. então. E você está confirmando isso. E Niágara é diferente, porque você tem as cataratas, primeiro, elas estão no meio da cidade, então é outra experiência, né? Você tá no cassino jogando, tá no hotel, você tá vendo as cataratas. Né? Mas ali tem muito mais coisas. É uma das regiões vinícolas que mais cresce no mundo, ela tem 120 vinícolas. Porque a região. Aí o pessoal fala, mas como? O Canadá é o Polo Norte, é um país frio. Não é, gente. A região de Niágara está na mesma. Você que gosta de Itália, está na mesma latitude do Piemonte na Itália. Sim. Está na mesma latitude de Rioja na Espanha. Piemonte é Turim, por exemplo. Mesma latitude da Provença na França, todas as regiões E produtoras. o vinho lá, grande qualidade. O vinho é delicioso. Recentemente eu ganhei o vinho do Galvão, que o Galvão Bueno vai narrar ele também faz- jogos na Amazon Prime. Ele faz vinho Eu na ganhei campanha gaúcha. a Bueno. Bueno Wine. Os vinhos de Niágara são maravilhosos. Niágara virou declarada pela Unesco reserva da biosfera, porque a região ela tem um microclima, uma bolha climática, que eu não vou explicar aqui porque é um negócio muito técnico, que só existe lá no mundo. A temperatura lá é sempre maior do que Toronto, que está ao norte, e Buffalo, que está ao sul. Sim.
Lá neva e tem geada 20 dias menos por ano do que Toronto, que está ao norte, e que Buffalo, que está ao sul. É como se fosse uma bolha de... Muito bom. Então, Né? vamos fazer um É o Jararacas top lá? 5? Vamos fazer, nós vamos um Jararacas fazer em Niágara. Jararacas Viagem, É um top episódio 5. Niágara. Exatamente. É um top vamos lá. Até que eu vou com aquelas Além roupinhas do- do, Você, no do Canadá, pica-pau. você brinca de bolinha de neve? Faz um Sim, bonequinho claro. de neve? Porra. Aqueles bonecos clássicos O meu de neve? boneco é ridículo. A Jamile eu não tá sei louca fazer, pra ir né? pra lá pra brincar de bolinha de Cleusa, neve. Cleusa Cleusa, é verdade, Fifi. eu me confundi. Cleusa, né? Mas peraí, antes Fala desse aí, top 5, o teu top porque eu tenho 5. uma pergunta também pra ele. Ah, sim. Tá quase a reta final, que ele tem Não. um compromisso. não tem um Exato, compromisso? ele pizza falou. com a- Mas ele pizza gosta com a- de falar, ele gosta com a bastante de turquinha. falar. Fala aí, Mancha, um top 5 aí de lugares legais, assim. Sem ordem, só Sim. os 5 melhores, sem dizer que esse é o primeiro. Sim, Foz do Iguaçu. pode ser. Eu tô tentando salvar Foz do Iguaçu Eu aqui. também. É que eu tô pensando no destino turístico e não no Eu achei lugar bonita a só. cidade quando eu fui lá. Também achei. Maravilhosa a cidade Eu fui de Foz do há Iguaçu. 35 anos atrás. Cara, mas- e o pessoal lá é muito educado e simpático, viu? É. Você tá puxando o saco, hein? Maravilhosa cidade. Que cidade gostosa, Muito Foz do Iguaçu. gostosa. Nossa Senhora. Que cidade. Eu vou voltar pra lá. Exato. Eu vou lá de novo. Vamos fazer um Jararacas, convida Foz do Iguaçu, Paulo Mancha 2. Mas você quer esse top 5 aqui? Depois tem tem uma uns outra top perguntinha 5 pra aí. ele também. Uma pergunta mexendo no coraçãozinho dele. sem Mas por dúvida. favor. Fala aí no top 5, Vai, Antártica. Niágara eu já falei. Então, a Antártica é legal, é maravilhoso ir pra lá, mas Birigui. é muito complicado, muito caro, muito difícil e eu não colocaria no top 5, não. Birigui. Birigui é hora concurso, né? Birigui é... Tem a música, como é que é? Tem um pedaço, a letra da canção Aí você do vai ter que Tubaína? pagar um cachê pra eu fazer aqui. Nossa, Olha você é só. mercenário mesmo, hein? Exigente, hein? Mercenário, Tá exigente cara. demais. Vagabundo. Acaba por aqui o primeiro Jararacas. É brincadeira, mesmo. Ei, Mancha, que mais? Vamos lá. Sacia esse top 5 dele aí que ele tá querendo. Vamos lá, já falei Niágara, Moscou, segunda. Moscou, Quando é que você foi em Moscou? eu fui em 2019, um pouquinho antes da pandemia. As pessoas do Brasil não sabem o que é a Rússia, não sabem o que é Moscou. Primeiro, Você foi um ano depois da Copa. E assim, de modo algum, estou apoiando o Vladimir Putin, tá? Que para mim é um dos maiores canalhas da história da humanidade. Certamente. Mas uma coisa é o país e o povo, outra coisa é o governante. Moscou é uma cidade que eu fiquei extremamente surpreso, é uma cidade maravilhosa, não só pelas coisas antigas dela, mas pelos bairros novos também. Cidade super trendy, né? Assim, super fashion, muita balada, pessoal jovem lá sai pra noite. O Moscou Dimitri tá tocando terror lá. Né? Sim. É isso aí. Você está corte. Ele é sensual, né? Sensual. Não é à toa que foi a minha melhor dupla de show americano. Sem dúvida, E cara, uma das é. melhores. Eu não sei, ainda bem que nunca elencou. Você. Pesquisem, e Dimitri. Mancha, eu tô aqui do lado. Você tá com a nata. Não, eu tô aqui ao lado das minhas duas duplas preferidas da carreira. Olha só que loucura. Muito obrigado. Cada um Carinho. esporte aqui. Que maravilha. O que mais? Cidade de Quebec, Quebec City, no Canadá. Que é a parte francesa. Parte né? francesa do Canadá, lindíssima. É como se Elegante. fosse uma cidade medieval. Pessoas elegantes? Elegantes, e a cidade se você não fala que é Canadá, todo mundo acha que aquilo é França. Que é uma cidade medieval da França, porque tudo ali tem arquitetura... Mas eu fui na França, fui em Paris, o pessoal, eles gostam muito de escarrar, né? Você tá Paris andando na é- rua, então, Paris você tá senta longe, numa é. mesa de um bar, restaurante, de repente tá alguém escarrando. Então, Impressionante, cara, né? quando me perguntou... A Também. China é assim também, né? É impressionante. E também um cheiro de perfume na rua. Cara, esse cara não toma banho há 3 meses. Eu nunca senti tanto cheiro de perfume na Diferente. rua. O povo não toma banho mesmo. Isso aí realmente Isso é um verdade, fato. isso é verdade. É um fato. Isso é E verdade. essa escarrada, qualquer lugar, você está andando, de repente tem uma senhorita escarrando atrás de você. Eu acho um hábito que o francês deveria rever. Com todo respeito. Sem dúvida. Mais 2 aí. Curaçao, no Caribe. Olha só. Aí, Curaçao é uma ilha maravilhosa. Ela, assim como todo o Caribe, ela tem praias lindas. Só que tem muitos lugares no Caribe que é só praia. Curaçao tem história. Uma ilha que foi habitada e uma história interessantíssima, porque é um dos raros lugares do mundo, talvez o único, em que o escravizado africano saiu da escravidão para um sistema de pequena propriedade que não o fez passar pela favela, pela exclusão. Não foi oprimido. Não foi permitido. Eles foram muito oprimidos. Não, mas uma transição de menor opressão. Durante a escravidão foram, e os Claro. holandeses fizeram muita coisa Claro. feia. Mas justamente, na hora que o holandês viu que não dava mais para manter a escravidão, em Curaçao ele fez a coisa certa. Transformou todo mundo em proprietário de terra, deu terra para todo mundo, deu casa para todo mundo, deu dinheiro para todo mundo, deu semente para todo mundo. E é um país que a população não passou pelo sofrimento, né? Não é um país super rico, as pessoas vivem de um modo muito simples, mas não existe pobreza endêmica,
uma vida muito gostosa e tem muita história. Muita história lá. E as praias maravilhosas. As praias maravilhosas. Alô, Cleusa! Lá será a sua lua de mel com o Paulo Mancha. Afif, 32 anos, é engenheira agrônoma. Exato. E o último destino aí? Acho que tem mais 2, né? Falei 3 só. 4. Falei 4? Falou Moscou, Quebec, Niágara, Curaçao. Falta um. tá. Falta um. E a Antártica que você falou que... Não, a Antártica que você falou que não Antártica vale eu coloco, porque... cara. Divinópolis. Divinópolis nasceu... Você falou Birigui, né? Birigui, você nasceu em Birigui? Mas Por isso que peraí, tem esse esse é do carinho? mundo. Tem que fazer um top 5 do Brasil também, então. Não, pode ser também. Não, Do mundo. Eu não vou Você pôr pode Brasil. botar um do Brasil aí. Mas eu queria uma palhinha também ainda. Até o final a gente vai arrancar essa São palhinha Paulo, dele. fazer- São Não, Paulo. São Paulo não. Eu O amo que você São está Paulo. fazendo aqui então? É a minha cidade, eu amo São Paulo, mas tá longe do top 5, cara. Tá Você nasceu em longe. qual bairro aqui de São Paulo? Eu nasci no bairro do Ipiranga, Belo, que é do lado da Moca. Então eu O hambúrguer do seu Oswaldo é o melhor hambúrguer que você do seu Oswaldo é comeu? o melhor hambúrguer do mundo, cara. É, não tem comparação. Você conhece o chefe Benedetti? Não. Tem a Paeja? Ah, sim, sei. É A Pepe? paella- Pepe. Que é o Paella do Pepe. Muito simpático, Famosa. grande comunicador. Sim, sim. né? Eu quero saber o seguinte, Mancha. Você esteve aqui em São Paulo ano passado e viu o primeiro jogo no Brasil de NFL. Tá. E como comentarista de NFL, que a gente tem falado aqui em 2 canais diferentes, queria saber se é algo que te surpreendeu em 2024, finalmente esse primeiro jogo, e como foi o seu, aquela pergunta daquele repórter, né? O seu sentimento, como o seu coraçãozinho reagiu àquele momento de... Porque Você fez parte disso aí. teve um hino nacional, né, com a Luísa Sonza, que eu sou um crítico da Luísa Sonza. As canções e letras dela são horrorosas. São canções que desviam, né, Pô, os acabou. jovens. Quer mais água aqui? Traz Levam- mais água aí, produção. tem pro que ir Mancha. embora, pô. Levam os jovens para o inferno. São canções sexuais, lascivas. São ruins, são letras ruins, apesar de que Ricardo gosta. Porque Ricardo ele tem uma libido muito alta. Mas a voz dela, para o hino nacional, eu achei impecável. Foi E em bom. meio a toda aquela noite, eu achei um momento muito especial. Eu na arquibancada, você também. Qual foi o seu sentimento? Como o seu coraçãozinho Cara, reagiu a tudo aquilo? Eu fiquei muito surpreso positivamente. Eu sou um cara muito crítico do Brasil, tanto que eu saí do Brasil. E eu achava que alguma coisa errada ia dar. E não deu nada errado. Nenhum gringo foi assaltado, deu tudo certo. A coisa O LeBron criticou o gramado. o gramado, que porra, isso não é nada. O campo do Pittsburgh Steelers é muito pior, não tem comparação. O LeBron não sabe porra nenhuma, desculpa aí. E quando, não fala assim do papai, não. Quando tem jogo na Inglaterra, em outros lugares, também o gramado é gramado Também, para futebol. é, Não exato. é gramado para futebol americano. É claro, né? Então, assim, eu fiquei muito surpreso positivamente quando Eu já deu tenho tudo aqui, certo. O evento foi sensacional. O público foi sensacional, cantando Evidências. É um momento ápice, a Evidência sendo cantada na Arena Corinthians. E Então, superou as expectativas. superou, foi muito, Evento muito perfeito. legal. Foi perfeito. Você se sente parte, obviamente, disso, né? De ver o crescimento. Você lá atrás. Eu Você sinto- falou de 2006, fazendo o Super Bowl da sua vida ao lado do Ivan Zimmerman. E de toda a influência que teve o Ivan, que teve você, que teve o Romulo e tantos outros aí. Você se sente parte dessa parada? Eu me sinto, mas eu não sou muito dessa de ficar assim. Eu diria que o único defeito que teve nessa organização foi eles não lembrarem de pessoas como o Ivan Zimmerman, que podia ter sido trazido para ver o jogo, né? Em memória também, não. O Ivan estava vivo, mas em memória outros nomes que também estavam. O Silvio Júnior, né? Já tinha falecido? Ele faleceu um mês antes, cara. Isso no dia do jogo eu até gravei stories, tudo, no meio do jogo, porque eu estava muito afetado ainda, porque o Silvio tinha morrido um mês antes. E o Então, Silvio muito jovem, né? era fãzaço do Packers, né? Era o maior fã que eu conhecia do Green Bay Packers. O sonho dele era ver o Packers jogando no Brasil. Nossa. E ele não conseguiu porque ele morreu, teve um ataque cardíaco um mês antes, né? Com 42 anos de idade. Fica aqui também, não só o Ivan, também a citação desse programa Sim. também, para a gente destacar figuras que Silvio Santos Júnior. da imprensa participando. Mas qual foi o... Então foi isso, de não lembrar... Mas de o nomes. resto foi tudo muito bem feito, muito bom, foi bem legal, fiquei muito feliz. E Você vai estar de volta aqui esse ano? Agora é Chargers contra alguma outra equipe aí. Então, depende, eu tô vendo com o Turista FC como é que vai ficar. Não é um momento bom para eu voltar para o Brasil em setembro, porque como é que fala? Eu já tô perdendo em português. Não, mas... Alta temporada do turismo lá. mas vai rapidinho. Pode Aquele ser. bate-volta maroto. Pode ser, não sei. Talvez eu venha. Fã da NFL clama por Paulo Mancha aqui num jogo na Arena Corinthians. De novo, né, Taquera.
Eu tô torcendo Você sabe particularmente que- para ser os Raiders, Ó, né? você Porque sabe- é o rival do Chargers de divisão. Acho que não vai ser, né? Eu queria que Você sabe fosse que eu o tava- Kansas City não. mesmo, modinha mesmo, Mahomes aqui no Brasil. É, já que perdeu, né? É. Porque o Mahomes se ganha, a quinta-feira é a estreia com o campeão Ah, jogando. isso é a noite de abertura. A quinta-feira estará ali, ó. É. Caiu em Itaquera, bateu o campeão, falaria o professor vai ser de novo Luxemburgo. sexta-feira, né? Imagino. Você Você sabe também. que eu tava no estádio, eu tava na arquibancada, não fui em cabine de imprensa. Eu tava com o pessoal do Turista FC. E aí, toda vez que eu andava pra qualquer lugar, as pessoas me vinham e falavam, ô, Mancha, podemos tirar uma foto? Podemos. Depois lá da, sei lá, 15ª foto, o João Paulo lá da Turista FC começou a contar. Mas ter uns 300 fotos, cara. Assim. Eu também tive essa experiência É, você teve semelhante. essa- é. No banheiro, eu tava no mictório, os caras começaram a gritar o meu nome no mictório. Eu comecei, ah! E a Fabiana esperando fora. e um belo mictório, Eu tive que né? me desvencilhar para conseguir voltar a encontrar minha esposa Fabiana E a e Fabiana voltar pro achando que lugar. você tava, Não, e os eles caras estão gritaram- fazendo alguma coisa com você. Exatamente. Aqueles maravilhosos banheiros de Itaquera. Qual hein? câmera Diga-se de eu posso passagem. olhar? Ainda bem, que aí consegui manter uma certa privacidade mesmo estando Eu quero fazer no uma momento revelação íntimo. aqui, ó. Revelação para essa câmera aqui, ó. E quando eles encontraram o Rômulo no banheiro, primeiro eles disseram Rômulo, depois 9 centímetros, 9 centímetros. Olha só. Exatamente. Fazia frio, né, em Itaquera. Desculpa, você tá querendo salvar. Você quer que eu exiba aqui o meu membro peniano? É isso Olha mesmo? só, hein? É isso? Pra te contrariar? É porque tá na moda, né? É uma coisa que aqui, a gente cita muito que aqui, passa, né? vai dar Envolvendo problema. os A gente cita esportes muito- americanos, tá na moda mostrar, né? Ah, sim. cara é, exatamente. né? Comentarista. Existem vários casos. Comentarista sul-americano também já Esse aqui tem já exibido mostra. em- Arrisca em esse. grupo de, né? pessoas- Porque aqui a gente cita muito o Clóvis, né? Que é o Kid Bengala e tudo. Então, eu posso depois exibir para você o meu membro peniano. Obrigado. Aqui, De você. Bengala, White Bengala. Agora o seguinte. Ó, tem que ir pra pizza, cara. Eu tô convidado quando ele pede para encerrar, é meio constrangedor. Sim. Mas eu faço questão de lembrar você que você falou que tem um presente pra gente. Ah, verdade. Exatamente. verdade. Né? Então, você, por favor, aqui. Produção, que é o por Denis, nosso diretor, Denis. Denis, Denis! qual o Denis. tamanho do seu... Bom, é o seguinte, não sei se vai caber em vocês. Mas Se não couber, É de coração. vocês sorteiam pro pessoal que assiste o Jararacas, ou dá pra produção, ou dá pra quem vocês quiserem. Ó, essa aqui é 2XG. Aí tá pra mim. Ó. A maior tem que ser pra mim. Canadá, Raptors Basketball. Muito obrigado. Olha só. Essa aqui é um pouco menor, acho que não vai caber em você. Então troca. Mas, Tudo bem. Então você me dá essa e pega mas essa. você pode dar pra dona depois é. patroa. Não, fica com essa, porque essa serve em você e essa eu dou pra minha namorada. Tá ótimo. Tudo bem, E com a essa- Fernanda. Vocês fazem o que vocês quiserem com essa aqui. Essa ó. aí a gente dá pro... Canadian Pride, o orgulho canadense. É orgulho canadense, porque agora com o Trump querendo, né, ferrar a gente lá no Canadá, o Canadá nunca teve tão unido e tão patriótico. Nossa, eu vou E mostrar as aqui. camisas- Você vai ter a cidadania canadense? Eu tô indo atrás, eu já tô no parte final do processo de residência permanente, deve sair até o fim do ano. Uma vez saindo a residência permanente, que é o green card, né? Sim. Aí eu, depois de um ano, eu aplico para cidadania, para virar canadense mesmo e ter o passaporte. Aí é isso. E o futuro todo, É isso então, aí, ó. no Canadá. Mas eu espero mesmo que você volte a, de alguma forma, comentar jogos de futebol americano. Não precisa ser tão regularmente assim, mas também precisa ser só no Natal. Quem sabe? Futuro aí. Quem sabe uma Casé TV aí que Zero, tá né? mais uma vez Aí pegando não sei, jogos eu não vou- internacionais. Eu não vou decidir também o que a empresa vai Não, definir. sim, né? mas a Casé TV Mas, com jogos internacionais com Não, mais e quem opções. sabe também a Amazon também. A Amazon Prime, que a tem nos Estados quinta-feira, Unidos de o Thursday quinta-feira, Night já é exatamente. na Amazon. Pode ser um futuro. Exato. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas seria até natural que no futuro a Amazon também, que já está investindo aqui com a NBA, Rebater com esses Copa do jogos Brasil. lá. Agora vai ter um jogo exclusivo do Brasileirão toda a rodada, a Série Vai ter A. o Galvão! O Galvão também junto com a gente, o lendário Galvão. Então quem sabe no futuro? Tudo pode acontecer. Sem dúvida nenhuma. Algo mais, já que o convidado já quer se Agradecer retirar? ao Mancha, parabenizá-lo aí por essa mudança de vida, de trajetória, a gente vê nos seus olhos a felicidade. Cara, trabalhar com o que ama nesse momento da vida, acho que é o mais importante. Que você siga esse cara incrível, competente, apaixonado por vinho, por viagens, por NFL e pela gente, ó. Gostou? Com certeza. Jararacas Podcast agradece a presença de Paulo Mancha. O primeiro convidado. Quer deixar um recadinho aí do E, ó, coração? não esquece. Convida a gente pro casamento com a Cleusa. Eu quero aquela música Cleusa árabe, Fife, engenheiro libanesa. Eu agrônomo, gosto de 32 comida libanesa. Engraçado que ele levou ela na pizzaria, mas não levou pra comer uma esfirra, um Mas que quibe, ela faz pra mim, uma né? coalhada, um baba ganoush, que eu sou apaixonado por baba ganoush. Mas é que ela prepara para mim essas Olha coisas. só. Mas você pode convidar aqui mais Deixa o dois seu casais recadinho para final. jantar.
Obrigado pela presença de todos. Acompanhar você na eu sou rede aqui- social. Qual é a sua Eu sou aqui do Grupo Farol, BR Media aqui, Isso que estrutura eu ia falar, maravilhosa. a produção aqui, ó, nota 10, tudo perfeito, muito bom mesmo. Valeu. Superior às histórias que você contou lá de 2007. Vou contratar 2008. como que chama A Vitória. Vitória. a Vitória, eu vou contratar ela para diariamente rejuvenescer 20 anos minha cara, como Tudo ela bem. fez. Agora então você tá com. É, você 48. indo com a maquiagem agora pro jantar, a Cleusa ela vai olhar diferente pra você. Vai. Tá, e Paulo Mancha nasceu em 1968. Tem um relacionamento amoroso com Cleusa Fife. E agora, por favor, seu comentário final, sua declaração final. Muito Não, obrigado me pela sua sigam presença. nas redes sociais, meu Instagram é o @mancha_nfl, Mancha NFL, no Instagram. Eu não uso muito X, mas Ah, de vez em quando você aparece lá, né? eu brigo lá também. Eu tenho uma conta clandestina. Eu vou de olho. Não, o X, sério, eu tinha muita agenda da turma do AC lá me enchendo o saco, aí eu saí fora. Tumbando AC. E entrei no meu site, posso dar meu site aqui? Posso dar? Ó. É o Niagara Turismo, niagaraturismo.com. Niagara Turismo, né, de Cataratas do Niágara, aquela do Pica-Pau, niagaraturismo.com. Vocês vão ver a minha empresa que faz passeios turísticos na região de Niagara e no Canadá como um todo, porque eu também estou fazendo tours agora em Toronto, em Quebec, vou Sim. até para Vancouver agora fazer tour. Maravilha. É isso, Ricardo. Que maravilha. Novamente, Tamo aplausos. juntos. Aplausos. Muito obrigado. Essa foi a primeira entrevista da história do Jararacas Podcast. Muito obrigado, Mancha. Muito obrigado, Ricardo Beijo Bugarelli. grande a todos. E Tchau. até o próximo convidado, que a gente está entre Serginho Malandro, Henrique Cristo. Rita Cadillac, Henrique Cristo. Henrique Cristo de motinha, cara. O quê? O Henrique Cristo chegando Até de em motinha. Risetes, com as Henrisetes É, aqui. com as Henrisetes. Em breve, novos convidados, certamente para brilhantar esse Quer dar podcast. uma palhinha do maravilhoso. Tubaína aí, pro pessoal, o grande público matar um sucesso? Aí, solta a voz. Esse Bugarelli, ele não quer. Você quer ou não quer? Foi há muito Ah. tempo que saí de Birigui, com a intenção de me dar bem por aqui. Mas nesta cidade eu não encontro tubaína. Todo santo dia é barulho de buzina. Eu sei, na capital tem tanta coisa boa, mas longe de casa eu me sinto muito à toa. A saudade vem, nunca ameniza, e a Rádio Pérola que não sintoniza. Yeah. É isso. Jararacas Podcast! Até a próxima!